Fala galera, estamos começando mais um quarto podcast. É isso aí. E hoje, no nosso quarto episódio, temos a honra de receber o grande Alexandre Boaventura, ativista político, suplente a vereador aqui de BH. Esse cara Exatamente. é tanta coisa que ele vai ter que falar pra gente aqui, Mano, velho. Conta você aí. Acabei de perguntar a idade dele, fiquei chocado com tanta coisa que ele fez. E ele falou assim, não falei nem a metade do que eu já fiz ainda. Falei pouca coisa. Alexandre, prazerão te encontrar, Prazerão, cara. meu cara. Tamo Seja juntos. bem-vindo, cara. Bom Muito te bem. receber aqui. E comece se apresentando, cara. Fala pra gente um pouquinho de quem você Vamos é, lá. assim. Primeiro, prazerão estar aqui, né, no podcast de vocês. Já vi alguns outros episódios aí, vocês estão mandando bem demais. Então bom, já cara. fica aqui Junto. de antemão meu elogio. Mas meu nome é Alexandre Boaventura, né? Tenho 27 anos, estou como suplente a vereador de Belo Horizonte, pelo Partido de Cidadania. Também sou ativista social, né? E fiz aí engenharia de sistemas com formação transversal em direitos humanos pela UFMG. Estou acabando agora ainda, não formei, não sou engenheiro ainda, mas estou chegando lá. Graças a Deus acabando. Graças a livre Deus disso. acabando, ficando livre Engenharia não é disso. brincadeira, não. Mas basicamente eu sou isso, um ativista político-social, assim, e aí vocês vão descobrindo um pouquinho do que eu já fiz aí. Não é muita coisa assim, não, é pouca coisa, mas pouca coisa, né? um pouquinho do que eu já fiz. No nosso bate-papo, tenho certeza que vai ser bom demais. Com certeza, isso aí. Muito obrigado por ter vindo mais Que uma é isso. vez. E você acabou de concorrer a vereador, né? Você Isso, falou exatamente. que ficou pra suplente, né? Exato. Sua primeira candidatura? Minha primeira candidatura oficial, né, em termos assim, eleitorais oficiais. Já concorri movimento estudantil, né, juventude partidária. Participou de projeto de extensão. Ixi, isso aí até. Mas municipal sim, é a minha primeira candidatura. E como foi a experiência, assim? Cara, uma experiência muito, muito desafiadora, muito robusta, muito pesada e muito gratificante. É muito gostoso, assim, você ver as pessoas se envolvendo, acreditando numa proposta que você está colocando ali no papel, uma proposta que não é delas, né, confiando no que você está falando. É muito engraçado quando pessoas que você não conhece começam a acreditar no que você fala e acreditar em você, né, Isso é e aí muito você massa, se né? pergunta, por que essa pessoa está acreditando em mim, né? Se ela soubesse... Se ela soubesse Quem eu sou em casa, né? Eu sou em casa, mas brincadeira, assim, me esforço muito, mas é muito legal ver a recompensa desse esforço, né? De propor ali, desenvolver uma proposta para a cidade, uma proposta para poder transformar a sociedade que a gente vive e as pessoas botarem fé nisso e te acompanharem, assim, a preço de nada, na verdade. Na verdade, ao preço do tempo delas e do custo delas. Isso é muito legal. Isso é muito massa, cara. E assim, vamos do começo. Como é que foi? Quando você começou a perceber que você era o cara da política, assim? Vamos lá, Então. você entrou na faculdade e aí... Veio antes. Veio antes da faculdade? Veio antes da faculdade. Como que começou? Velho? Então, minha mãe tem origem muito humilde, meu pai também, são duas pessoas extremamente humildes, e minha mãe em específico tinham 9 irmãos, né? Eram 9 irmãos, então uma família super pesada do interior de Minas, norte de Minas, Bocaiúva, que é o nome da cidade, e sofreram muito durante a infância e adolescência, vieram para a capital para poder ganhar a vida, alguns ganharam, outros não. Um dos que voltou para Bocaiúva foi o meu tio, né? Que é a minha maior inspiração política. Ele chamava, né, Braz Lopes, e ele se tornou vereador lá na cidade do interior, né, em Bocaiúva, e conforme o tempo, ele se tornou o vereador mais votado por diversas eleições, e ele era um cara, assim, completamente desprendido, e aí eu falo no seguinte sentido, um salário de vereador não é um salário ruim, né, principalmente no interior, né, onde às vezes falta ali um poder econômico mais robusto, Sim. e ele convertia o salário dele inteiro quase que para ajudar as pessoas. A única vaidade que ele tinha, assim, minha família até gosta de falar, era de cuidar dos bichos lá da roça, né? Que doido. E de comprar uma botina. Eram as duas vaidades que ele tinha. Que Bom legal, demais, né? né? Esse ambiente de roça. Então, Legal demais. sua infância foi na roça também ou não? Um pouco. Parte em Belo Horizonte, parte na Parte lá. roça. Ia curtir umas fériasinhas lá. Exato. Legal. Mas aí ele tinha esse tato, assim, de pegar esse valor. O valor para ele não era um valor significativo em termos de gastos pessoais. Ele gastava o dinheiro com a população. Então e não era assim, com nenhum tipo de vinculação, compra de voto, não, era a contramão disso. Então ele comprava medicamento, é uma cidade com IDH extremamente baixo, né, as pessoas extremamente necessitadas, então ele comprava alguns remédios, repassava para algumas pessoas que o hospital não dava conta de ter, nem a prefeitura, seja por má administração ou por falta de recurso mesmo. E ele também levava as pessoas para fazer consultas em Montes Claros, que é uma cidade próxima, até o ponto que ele chegou a construir com o próprio dinheiro também
um conjunto habitacional, né? Para 26 famílias. Com o próprio dinheiro? Nossa, bem grande, né? Ele concorreu lá, foi a vereador? Sim, foi vereador por... Eu não sei se foram 5 ou 6 mandatos. Você conviveu muito com ele, assim? Convivi bastante. Mas aí, nesse momento, foi o meu primeiro contato político, mas eu nunca me despertei politicamente para isso, não. Eu gostava de estar lá, gostava de participar, mas eu nunca falei assim, eu quero ser político. Você só admirava o que ele fazia. Eu admirava e era admirável, de fato. Com certeza. Aí o tempo passou, né? Eu voltei para Belo Horizonte, meu tio faleceu. Você tinha quantos anos? Assim? Eu tinha 15 anos, mais ou menos. Ele faleceu num acidente na estrada, levando pessoas para consultarem em Montes Claros. Nossa! E aí ele faleceu e o tempo passou, eu entrei no Cefet. No Cefet eu era concomitante no Cefet, né? E aí eu falei assim, gente, olha, as condições para o aluno do noturno aqui estão péssimas. Eu vou representar os alunos do noturno no Grêmio. Esse Grêmio está parado e tal. Fui lá, conversei com o pessoal, aí me jogaram para ser vice-presidente do Grêmio. Eu fui vice-presidente do Grêmio, foi muito legal, conseguimos um tanto de avanço para os alunos do noturno no Cefet Minas. E foi uma trajetória que ali eu já falei, pô, legal fazer isso aqui. Deve trazer uma satisfação. Bacana, né? Fiquei arrepiado, só de você lutando assim pelo que você queria. Já no Grêmio, né? Já no Grêmio eu já tô arrepiado. Então eu falei assim, pô, bacana isso. Peguei e formei no Cefet. E aí depois eu vim para o UFMG, que foi onde eu realmente me descobri politicamente, né? Que eu entrei no meu curso, que é Engenharia de Sistemas, sou seu amigo aí de prédio, né? Lá. Engenharia de Sistemas. E meu curso não tinha um Grêmio ativo na época, assim, evidentemente ativo. E eu passei por uma dificuldade muito pesada na época, que foi uma doença que meu pai teve. Meu pai fez um transplante de válvula do coração. E eu, assim, num período eu precisava trancar o período. Eu queria trancar o período, eu não estava dando conta. Vamos parar, né? Só que não tinha um Grêmio ativo. Então, assim, eu não sabia os caminhos, estava meio perdido. Acabou que eu caí lá no diretório acadêmico da medicina. Nossa senhora! Na medicina. Contato vai. Nem ali na Pampulha, não, foi assim, contato vai, contato vem. Eu caí lá o cara que era presidente do diretório acadêmico. E aí ele falou comigo assim, não, cara, não precisa trancar, faz isso aqui. Ele me orientou muito bem. Aí eu peguei e falei assim, cara, no meu curso devem ter pessoas passando a mesma merda que eu tô passando. Sempre tem alguém por motivos diferentes. Eu vou criar um Grêmio no meu curso. Criei o Grêmio do meu curso. Quer dizer, criei não, reativei. Ele já existia. Né? Reativei o Grêmio do meu curso. E aí, nesse sentido, entrei como presidente. Fui eleito presidente com mais votos da história, acho que até hoje. No Grêmio a gente fez uma gestão super legal. Só que aí eu já estava insatisfeito com o estágio. Tinha um amigo da minha sala que ele trabalhava em telemarketing. E ele trabalhava de domingo a domingo. Eu sei como são. Ele foi telemarketing. Eu fiz um monte de coisa aleatória. Todos nós. Mas aí ele trabalhava no telemarketing, o pessoal arrancava o couro dele lá. Ele trabalhava de domingo a domingo e ele queria sair do telemarketing para poder fazer um estágio na área. Ou seja, ele ia atribuir conhecimento, ganhar mais e trabalhar menos. Era o que ele queria, né? E aí ele queria validar isso na faculdade, né, na UFMG. Ele pegou e foi lá, só que as regras de estágio não permitiam. Aí o pessoal falou assim, olha, a faculdade não permite isso, a universidade não permite isso, porque ela não quer que o aluno se dedique mais ao trabalho do que aos estudos. Então você só pode fazer estágio a partir de tal período, que não era o período que a gente estava, não me lembro qual era. E aí eu falei assim, cara, é um absurdo, ele vai trabalhar menos, vai trabalhar na área, vai aprender, vai dar muito mais foco para o curso. Então, assim, é contraditório o argumento que a universidade está dando. Eu peguei e fiz um ofício, fiz um ofício e encaminhei para a universidade, encaminhei para a escola de engenharia na época. Não deu resultado, eu peguei o ofício, digitalizei, joguei no e-mail e mandei para os pró-reitores, reitores, diretores, que todos isso, da faculdade. Já lutando. Barraquei. Mano. Aí eu barraquei, total, fiz um barraco. É isso mesmo. Aí deu algum resultado. Na época eu lembro que ele não conseguiu fazer o estágio, né? Mas começou-se uma discussão. E aí começou uma comissão também para reavaliar a lei de estágio. Nisso eu entrei nessa comissão. Na comissão, na mesma época, era a época para o pessoal, o DA, engenharia também estava super inativado, assim, super parado. E aí o pessoal falou assim, cara, por que você se candidata ao DA? Tá tão massa isso aí que você está fazendo já. Aí eu fui e me candidatei, a gente foi eleito no DA, conseguimos todas as trocas, né, da regra de estágio. Obviamente não ficou ideal, ainda hoje é meio engessado, na minha opinião. Entretanto, a gente conseguiu avançar com a pauta, fizemos uma gestão de DA muito legal, aí o pessoal já falou assim, cara,
vai pro DCE. E aí achei uma galera lá, fomos pro DCE, conheci gente de DA, do DA ISEX e do DA do Campo Saúde, mais especificamente, né, da medicina e outros cursos. E aí a gente montou uma chapa pro DCE, fomos na garra, ganhamos. Qual que é o nome da chapa, você lembra? Muda o FMG. Muda o FMG? É. O pessoal taxou a gente de super direita na época, assim. Ué. E a galera super progressista, só que tava batendo de frente com o status quo, assim, digamos, né? Que isso. E aí, nessa época, cara, eu já tava também muito ativo, eu recebi um convite desse amigo meu que foi eleito prefeito em Paracatu, que a gente tava conversando aqui antes. Ele falou assim, cara, eu tô no PSB, lá tá bem legal as construções e tal. Eu peguei e fui pro PSB, já era da juventude do PSB, a gente tava começando a ocupar o Conselho Estadual de Juventude. E aí, cara, aí foi um processo muito natural. Quando eu entrei pro DCE... Aí você se afiliou ao PCB? Não, era o PSB. PSB. Né? Você se afiliou? Me filiei ao PSB. Na mesma época, como eu entrei pro DCE, eu virei conselheiro do FMG, fui conselheiro da FUMP, fiscal e curador, fui conselheiro do CEL, conselheiro de obras da FMG, asseguramos a construção da moradia. É cheio de conselho. Legal como a política veio na sua vida assim de uma forma que natural. De repente você já fazia parte de tudo, Exato. já foi encaixando. Eu costumo ali. falar isso. Isso é muito massa, cara. Então, assim, muita gente me pergunta assim, como que você entrou pra política? Aí eu falo assim, primeiro, a política não é uma porta que você pega e entra. Eu nasci pra É uma coisa que vai acontecendo. E foi acontecendo de maneira natural. Então, assim, não teve um momento que eu falei. Teve um momento que eu falei assim, cara, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de representar as pessoas. Então, foi um processo que foi se maturando com o tempo, assim. Cara, isso é muito legal. O máximo que eu tive de atividade política foi quando eu trabalhava... História engraçada. Eu trabalhava no telemarketing e, tipo assim, era uma terceirizada de um banco, né? Aí, o banco decidiu fechar a Cerati de BH para abrir no Nordeste, porque era mais barato a mão de obra, né? Sim. E aí, isso chegou até a gente e a galera, tipo assim, eu tava cagando que eu odiava o emprego. Tipo assim, já não tava curtindo muito. Já vai, Só que aí eu comecei a ver a galera muito triste. Tinha umas doninhas, tipo assim, na equipe, triste, chorando. Trabalhava 10. Perdeu o trabalho. E aí juntou o pessoal do... Normalmente tem, como é que chama? Sindicato. E falou, não vamos deixar, vamos fazer alguma coisa e tal. Aí eu entrei lá, falei, então tá, agora nós vamos protestar. Vambora, então. Nós fizemos uma faixa gigante com as frases, assim, ó, e andamos a Afonso Pena inteira, tipo, 100 pessoas da empresa, eu na frente gritando, assim, os bordão botados. Cara, foi, tipo assim, muito simples, foi o meu único momento político, mas eu me senti muito bem por estar imerso numa causa, sabe? Cara, mas reivindicar esse seu direito, né? Isso é fazer não é simples, também, né? demais. Eu diria que a política em sua essência, assim. Você falou, é muito simples. Pô, é um puta movimento. Você juntou 100 pessoas contra o detentor ali do capital e, poxa, foi para bater de frente. A gente foi totalmente, tipo assim, desconsiderado. A gente marchou até uma das agências desse banco e aí ia ter uma reunião, né, dos representantes do banco com o pessoal lá da empresa e simplesmente não foram, ignoraram a gente, cagaram. E acabou por ali o movimento. A empresa fechou, não teve como. Mas assim, acho que foi a única vez que eu me senti parte mesmo de um movimento, de um corpo, de algo. E a energia, cara, que você sente, igual você falou, quando você começa a ver, por exemplo, que as pessoas estão levando em consideração a sua ideia, estão colocando confiança, quando você vê que tá todo mundo junto, é muito forte, né? E a responsabilidade cresce também. Cresce então muito, você se capacita ainda mais para poder fazer. Lutar contra o capital é muito difícil, né? Tem que juntar essa força mesmo para você conseguir seus direitos, conseguir o que você quer. Sim. Porque você viu, você juntou mais de 100 pessoas e você falou que os caras tipo, cagaram pra você. Falou, tipo, você volta a trabalhar, velho. Mas era uma organização privada, né? Então, assim, em tese existe teria que haver uma mobilização de outra esfera, assim, das organizações. Né? Pois é, mas é um movimento tanto. Eu me senti político. Na escola eu não tive muito... Eu fui representante de turma na escola. Tá bom. Você eu lutei por lapiseiras. Gente, mas não podia usar lapiseira. Cara, isso tudo é muito político. Assim, a gente tem que entender que cada instância é extremamente importante, porque elas formam... Em cada momento da vida existe uma importância diferente a nível político, né? Se era não usar lapiseira, poxa, se tinha um nível de importância política na sua sala, na época, pelo menos. Então, era isso, assim. Vocês não podiam usar lapiseira? Não, mano, até a sexta série não podia. Eu quero usar, e pronto. Tá isso bom, é um movimento sensacional. É aleatório não poder usar lapiseira. Né? Tipo escrever de caneta na minha escola, tinha um negócio assim também. Só a mesma coisa. E o tanto que a política te estimula a pensar é uma coisa, assim, completamente... eu não sei como é que as pessoas não gostam da política, às vezes, porque ela te estimula a melhorar quem você é. Por exemplo, a lapiseira.
Cara, se você quiser reivindicar pela lapiseira, olha, existe aqui uma realidade dos alunos de ensino médio que usam lapiseira, nós estamos sendo lateralizados de uma escrita de qualidade, então assim, a gente precisa construir. Poxa, eu lembro que tinha um lápis que fingia ser lapiseira, a galera arranjou um lápis falso. Nunca vi isso. Corrompendo o sistema com um lápis falso que era lapiseira. Caramba. Mas é isso, né, velho? Lutar pelos seus direitos. Isso com certeza é fazer política. Mas é o que você falou, né, cara? Hoje em dia é difícil você, às vezes, entrar dentro da política, assim, entender direito o que é política e como participar. As pessoas, às vezes, têm interesse, mas não conseguem participar, não sabem como fazer. Claro. Como é que a gente pode quebrar essa barreira, assim, e tentar? Então, eu acho que existem alguns desafios que são em esferas diferentes. Primeiro... Democracia é poder do povo, né? Totalmente. Participação, principalmente, né? E, olha, eu vou te contar falando um pouco do Politize, que a gente também trocou uma ideia um pouco antes. Eu sou de uma ONG, né? Explicando pro pessoal, que é uma ONG de educação política. Conta aí. Eu participo do Politize, que é uma ONG de educação política, que é uma das maiores ONGs aí da América Latina. E, basicamente, os movimentos trabalham com algumas concepções. E aí eu vou falar para vocês aqui a concepção do Politize, por exemplo. Tá. A concepção do Politize é de que o principal fator que vai fazer o Brasil se transformar, né, ou mudar para melhor, é a educação política. Né? Existe um ranking internacional que é do The Economist, que é do Democracy Index, que ele mostra as principais democracias do mundo. E apesar da gente ter um país super rico, com economia que é robusta em diversos sentidos, e obviamente somos um dos maiores países do mundo, a gente ocupa a posição 51 ou 52, acho que caiu uma agora 51? No índice de democracias. Você tá doido. Então a gente pede para países assim que a gente jamais imaginaria. E aí são 5 critérios que avaliam esse índice, né? Nossa, e tô de cara. a gente vai muito bem em 3 desses critérios, né? Notas muito boas. Entretanto, a gente vai muito mal em 2, que é participação política e cultura política. Lógico. Faz sentido mesmo. E aí surge o Politize, né? Para querer quebrar esse paradigma. E é muito também o meu posicionamento, né? Eu sou um ativista aí, das minhas pautas é educação também. Então, não só educação, como educação política, a gente vai, através da educação política, a gente vai conseguir aumentar a participação do cidadão, porque ele não entende a importância da política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, eu acho que a gente precisa ter instituições que sejam mais atrativas, né? Hoje a instituição, ela cria um muro para a participação política cidadã, né? Os partidos não são atrativos, né? Você já sentiu vontade de entrar com um partido? Não. E tem mais de 30, né? Mais de 30. Então, assim, os partidos precisam ser mais descolados, assim, digamos, um pouco mais abertos, também, né? Fazer uma discussão em praça, servir menos as cabeças, né? Os líderes ali que são, na verdade, não são líderes, mas assim, são líderes não tão bons como a gente poderia ter, né? Então, parar de servir essas pessoas. Um partido, gente, é um lugar para as pessoas, para a base fazer barulho, né? Não para o topo. Então, a gente precisa ter uma participação maior, e o que a gente tem hoje é um esvaziamento dos partidos. A maioria das pessoas não participa. Então, por isso, a gente acaba tendo partidos desvirtuosos, né? Que acabam não participando da democracia de uma maneira muito positiva. Aí surgem também movimentos de renovação, né? Eu sou do Movimento Acredito, por exemplo. É um movimento, não sei se vocês conhecem. Não. O Movimento Acredito é um movimento que surgiu para poder trazer inovação política, né? E eu também fui aluno do curso avançado do Renova BR. Eu fiz bastante coisa. É muito político. Como é que é? Não, quando desculpa, do Renova BR. Renova BR é uma escola para políticos, entendeu? A maior escola de políticos do Brasil. Entendi. Então, se você quiser ser político, tipo, você faz o processo seletivo e tenta entrar lá nela. E tipo assim, não é uma escola, não é graduação, tipo assim, é um curso que você faz. É um curso que você faz para poder entender como a política funciona e como você pode participar. Né? Ou Acredito não, já é um movimento mesmo. Então você pode participar entrando mesmo. Olha, eu quero entrar para o Acredito. Vai ter um alinhamento básico ali. Social, você sabe? Assim, do Acredito é Movimento Acredito, do Renova BR é Renova BR. É isso mesmo. Beleza. Tá fácil. Entre aí no Instagram, né? Quem quiser participar, manda uma mensagem. Legal, procura saber. São movimentos grandes, então tem que ficar esperto quando abrem vagas e tudo mais. Né? Então, eu não sei se assim, uma abordagem direta no inbox vai funcionar, mas pelo menos para conhecer mais, né? Quem tiver dúvida me chama no Instagram também, Boaventura Alexandre. Beleza. Pode me chamar lá que a gente troca uma ideia. E o Politize, como é que dá para entrar? Politize dá para entrar também tem processo seletivo, lá você pode participar de diversas maneiras, você pode ser redator de conteúdo,
A gente tem um blog de política, cara, assim, esclarecedor em diversos sentidos. Então você pode ser redator de conteúdo, criador de conteúdo lá dentro do blog, você pode ser um embaixador, um mobilizador. Qual que é o blog? Digita Politize lá, acho que é politize.com.br. Cara, e aquela coisa da bolha que a gente tá falando mais cedo, por que não chega tão fácil esse tipo de movimento na massa, assim? Muito legal o que você tá falando, eu tenho certeza que muita gente acessa, mas eu acho que ainda esses movimentos não são tão populares, assim. Sim. Quando você vê a grande massa, o povo mesmo, você vai ver o povo discutir política, sei lá, no ponto de ônibus, dificilmente Sim. você vai ver alguém falando, não, mas você entrou no blog e tal pra ver? Você vai ver que é uma opinião dele, na base do que ele ouviu, mais ou menos no máximo, assim, nos jornais e na rádio, e por que não chega, assim, tanto? Acho que o primeiro ponto para isso é reconhecer que a gente não é a massa. Assim, eu sou morador de periferia, né? Moro em região periférica, na região leste aqui de Belo Horizonte. Então, assim, o primeiro choque que eu acho que eu tenho com muitas pessoas do meu convívio, né? Que é um público às vezes universitário, às vezes de classe média e tudo mais, é que essas pessoas não são a massa da população. A gente precisa entender isso, que a massa da população é quem está lá na periferia mesmo. Eu moro ali perto do Rock in Rio, né? Uma favela conhecida aqui de Belo Horizonte, chama Rock in Rio. Então, para mim, o parâmetro de massa são aquelas pessoas. E nesse sentido, eu acho que tem um fator socioeconômico que é muito relevante, que o proletariado, as pessoas que estão hoje compondo a massa da sociedade, em primeiro plano, eles não têm tempo, né? Porque são pessoas que levantam cedo, trabalham muito, voltam tarde, então não tem muito tempo para se informar. Nesse sentido, essas pessoas acabam se informando da maneira não tão positiva, que é o WhatsApp, que são notícias que se espalham com maior facilidade. E esses movimentos que surgiram agora, eles têm uma abordagem direcionada a pessoas que são um pouco mais esclarecidas intelectualmente. Aí eu não estou falando que quem é da massa não é esclarecido intelectualmente, mas é porque existem vários tipos de inteligência, uma delas é conteudista, e são para pessoas que têm mais conteúdo em termos de trajetória. Infelizmente, uma abordagem assim, e os movimentos são muito novos, então assim, tem que começar de algum plano e está começando desse. Então a gente tem que valorizar os movimentos de massa, né, principalmente, mas esses movimentos não chegam lá por essas questões, por ser uma questão de estar iniciando ainda, e o segundo ponto é por ter essa barreira, né? Essa barreira que é de informação, que é de educação política. Então, a gente precisa promover mais a educação política no dia a dia e também na educação, na base, né? As pessoas não crescem aí, não passam por um percurso curricular na escola, seja no ensino fundamental ou médio, que estimulem elas a entender como que funciona a sociedade. Ou, na minha campanha total, mesmo. Eu estudei em escola pública também, Sim. Eu vejo que, assim, depois, quando eu saí da escola, que eu fui tendo contato com outras classes também, com outras realidades, você percebe o quanto a gente não é desestimulado dentro da periferia. Também morei em periferia há muito tempo, e você vê que é um ambiente que falta mesmo oportunidade, essa coisa de trazer essa pessoa para fora, entendeu? Parece que as coisas empurram essa pessoa mais para dentro daquele meio, né? Sim, a minha campanha agora, que foi uma campanha de periferia total, inclusive recebi muito ataque por causa disso. Ataque por ser de periferia? Por ser de periferia e por oposições também, assim, que às vezes questionam as suas origens, entendeu? Por ser aluno de engenharia do UFMG, isso gera um desconfiômetro enorme, como se quem fosse de periferia não pode ser aluno de engenharia de uma universidade pública brasileira. Mas, enfim, dentro da periferia, eu tinha que exemplificar para todo mundo que vereador não passava asfalto no chão. E por que eu tinha que explicar isso? Porque ninguém aprendeu isso. Né? Raro ali são as pessoas que tiveram acesso à educação. As que tiveram não passaram por um processo emancipador politicamente, porque a educação não é emancipadora, né, dentro do sistema que a gente vive. Então era um processo educacional. Né? Eu tinha que falar assim, olha, não vota no cara que te dá a cesta básica, não vota nele, porque ele vai te dar uma cesta básica e vai sumir, porque ele não tem competência o suficiente, isso não é nada. Só tá comprando seu voto. E assim, é muito difícil explicar isso para as pessoas. Então, mas para alguém que uma cesta básica salva tanto. Então é difícil chegar assim, olha, ele vai te dar uma cesta básica, ele não vai te dar o retorno posteriori, né? Tem um retorno muito maior. Você quer uma cesta básica, existe aqui o cadastro da prefeitura, esse cadastro não precisa desse cara te dar, você pode ter por outros meios, né? Que também é uma maneira aí. Então é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil ganhar do cara que paga a cervejinha no bar pra galera. Então, assim, é um desafio muito grande. Então não chega por esses fatores, por falta de educação política, eu diria, e falta de ação do Estado em emancipar os cidadãos.
Diria Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, o Bruno Covas foi acusado de dar a cesta básica em troca de voto no final da campanha ali, né? Contra o Boulos ali em São Paulo. É uma campanha majoritária, né? O que é pior. Complicado, né? Campanha minoritária, olha, eu após disputar uma eleição, eu te falo assim, são poucos os candidatos que não compram votos. Pouquíssimos, eu diria. Quando você tá lá dentro que você vê? Não, pra mim é evidente, assim. Quem tá envolvido, dá pra ver no tipo de campanha. Aquele candidato que nunca pisou em nenhum lugar, mas você vai em toda quebrada tem um cartaz dele. 10, assim. Ninguém nunca viu ele pessoalmente, né? Não, nem existe pra galera. Mas assim, você vai na quebrada e fala, não vejo o cartaz desse cara em nenhum lugar, só dentro da quebrada, assim. É um cara que vai lá e compra voto. Entendeu? Faz todo sentido. Você falou que a educação não é emancipadora aqui no país? Você falou isso? Acredito Entendi não. direito? Entendeu? Por quê? Não, a gente prepara você estuda e tal, cresce se você tiver uma educação boa, talvez você consiga ir para uma graduação bacana. Sim, mas se você tiver uma educação boa. Mas é muito conteudista, nós somos conteudistas, né? A gente aprende matemática, assim, não é matemática aplicada, a gente aprende português, não é português aplicado. A gente aprende ciências, a gente não aprende ciências para a vida. Então, a gente precisa sair da escola sabendo viver em algum sentido. Né? E aí os especialistas em educação pra vida, não aprende nada. Podem falar melhor, mas eu acho que é um certo consenso assim, que a gente tem hoje um sistema educacional que não emancipa os seus alunos. E não é por culpa de professores, não é por culpa de... bom deixar claro. Bom deixar bem evidente isso aqui. Que a culpa é por outros fatores. Não são professores, doutrinadores, não? De história e geografia? Não, definitivamente não. Uma pergunta que, assim, ela é meio polêmica, assim, mas que uma hora ia ter que vir. Eu fiquei muito, assim, pensando, quando eu conversar com alguém de política, eu vou falar sobre isso. Eu sou um cara que eu acredito muito na política, na força política, mas eu sou muito descrente das pessoas que fazem parte hoje do meio político. Não todos, claramente, eu não tenho contato com todas as pessoas do meio político, mas as pessoas que a gente está cansado, né? O brasileiro está cansado. Tanto é que um dos discursos de eleição aí do nosso atual presidente foi: eu não vou contra a corrupção. Sim. Porque a gente sabe que é um meio muito corrupto. Como você vê isso? Não existe aquela parada, tipo assim, que a gente ouve falar muito, do tipo, não, velho, entrou pra política, você se corrompe. Como é que você tá tendo contato com isso? Como é que é isso pra você? Cara, essas eleições, assim, eu não fui eleito. Felizmente, faltaram alguns votos, ficamos na suplência. Entretanto, foi um processo extremamente esperançoso para mim, porque a gente tem uma rede, né, de jovens políticos pelo Brasil. Então conheço pessoas de São Paulo, de Roraima, de todos os estados do Brasil, assim, praticamente. E boa parte delas foi eleita. Então, assim, uma quantidade significativa. Isso me deu muita esperança. Isso mostra que a política é espaço para a gente também. E aí você falou assim, poxa, as pessoas que tocam a política hoje não são muito positivas. Né? E eu concordo com você, a descrença ela é muito justificável. E aí vem uma frase que eu vou até explicar um pouco dela, que é o seguinte: a política é importante demais para ficar na mão dos políticos. Eu não gosto muito dessa estigmação de político como um ser ruim, porque eu me considero hoje um ser político, né? Inclusive foi um feedback que eu recebi, a pessoa falou: não, você tem que falar que você é político, sim. Você é político. Eu também gosto disso. Todos somos seres. Você vai eleger um cara que fala que ele não é político. Exato. Então, assim, eu não gosto muito dessa frase por estigmatizar o político, mas vamos desconsiderar esse ponto, mas a política realmente é muito importante para estar na mão de pessoas ruins, né? Então a gente precisa participar. Então, assim, a ótica que a gente tem de que a política é um meio que está, às vezes, contaminado, é um incentivo a mais e não um a menos para a gente participar, entende? A gente precisa participar mais desse processo e se envolver justamente para conseguir tocar e mudar a realidade que a gente está vivendo. Né? Então eu vejo esse processo da eleição do atual presidente, que para mim é um completo estúpido, por favor, e como um processo passageiro. Acho que a gente vai passar por isso ainda, né? Vai ter apenas um momento ruim da nossa história, mas apesar dele estar ainda muito forte para as pesquisas para 2022, né? Pois ele está liderando, não está? Sim, está liderando ainda, mas eu acredito numa desconstrução disso. Mas a gente precisa se envolver. Se envolvendo, a gente consegue promover mais, a gente consegue educar mais terceiros. E, enfim, eu acho que o processo de participação é sempre a solução.
Mas eu vejo com bons olhos a mudança que a gente está tendo. Muita gente viu uma regressão nessas eleições, né? Porque o centro ganhou muito, mas valeu. Mas eu vejo que a gente avançou bastante também em termos de inovação política. Tô feliz com o resultado, assim, entre aspas. Mas você chegou a ver isso, assim, já na base, quando você estava fazendo parte desses projetos, nascendo, são projetos mais assim... Na corrupção? Livres de corrupção ou já há uma galerinha ali criando alguma coisa? Não, ela existe desde... a corrupção, ela tá em cada centímetro, cada quarteirão, eu diria. Não tem como fugir dela. Nossa, tem muita corrupção durante a campanha. Não minha, né? Obviamente. Mas assim, vi muita. Né? Muito eu não estou exagerando, é muito mesmo. Talvez eu esteja sendo brando. Os candidatos que estavam ao meu redor, todos compravam votos. Eu batia de frente com a gente comprando voto. Era basicamente isso. Na cara de pau, assim. Na cara de pau. Né? O pessoal não tem vergonha. Eu vou contar para vocês uma tristeza. Conta, cara. No dia da eleição, eu achei que seria assim, como não pode fazer campanha, eu achei que seria o dia da tranquilidade. Eu ia sentar, ficar aflito no sofá. Mas, esperando os resultados. Os resultados, né? Inocência política minha, total. Claramente porque... a primeira vez que estava se candidando. Obviamente. Porque... E apesar, olha, eu já coordenei campanha, mas assim, era campanha majoritária, não era minoritária. Então eu peguei e falei assim, cara, eu vou ficar mais tranquilo e guardar o resultado. Eu acordei 6h30 com o meu pai assim, ó. Meu filho acorda. Assim, foi, pai, 6h30. E a campanha, não sei se você sabe, mas assim, o ritmo é... Ainda mais uma campanha que você não tem dinheiro. Eu dormia 3 da manhã, acordava 7. Era isso, 45 dias assim. Então eu já estava assim, no auge do meu estresse, no auge do meu cansaço. E meu pai falou assim, meu filho acorda. Assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, você precisa levantar e ir para a rua. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque o pessoal todo está fazendo boca de urna, tem todo mundo. Porque ele não estava sugerindo para eu fazer boca de urna, mas ele estava sugerindo que eu tomasse alguma providência. Conta, né? Para alguém, né? Mostra pro... E foi isso que eu fiz, né? Então peguei o policial, tive que levar na mão, porque os policiais também não estão instruídos o que é errado, o que é certo. Difícil, tive que explicar para ele, cara, não pode boca de urna é isso aqui. Então eu levei mostrar aqui até assim, dispersar a galera. Só que isso assim, eu tinha 5 zonas eleitorais principais, então eu tive que ir rodando. É um processo super desgastante, porque o tempo todo, o dia inteiro por conta. E não deu, assim. Então assim, eu via gente dentro da sessão eleitoral, quase dentro da sessão eleitoral, dentro da zona eleitoral, pedindo comprovante de voto da galera. Então, e é isso, existe muito, isso existe muito. Voto de cabresto. Voto de cabresto. Então, assim, tem candidato que fez churrasco? Tem. E como que eu vou provar isso? Não tem como provar isso, eu só vi. Então... brincadeira, né? E mesmo assim, isso não foi o suficiente para conseguir te desanimar, né? Cara, eu acho que me animou mais. Alguns desses caras que eu sei que fizeram isso ganharam, então assim... Nossa, deve dar uma raiva, né? Eu tô pronto pra tornar a vida desses caras uma dificuldade política, assim. Não quero atormentar a vida deles, agora pessoal. Agora tem provas, né? Agora eu vi, né? Mas assim, eu vou correr atrás, né? Eu tenho que tirar esses caras de lá. Quase que uma função minha. Tem muita gente por trás que falou, cara, não para. Você, né? No dia da eleição eu tinha mais de 1000 mensagens no WhatsApp, não consegui responder. E eram mensagens assim, cara... Independente do resultado. Vai lá e broca e é isso aí. Briga pela gente. Briga por nós. Imaginando que você se torna um símbolo para algumas pessoas, né? Para uma quantidade de pessoas que acreditam, cara. E tipo assim, se você fraquejar, elas perdem a esperança. E os políticos, assim, de uma forma geral, acho que sabem, mas tem que entender o poder disso e colocar na balança o quanto essas pessoas não têm, tipo assim, culpa da ganância deles, o quanto eles estão sendo... Sim. Quando resolve roubar, ou então usar, tipo assim, de artifícios políticos para induzir a população a votar neles, o quanto eles não estão levando em consideração que existem vidas que confiam neles e que eles são a esperança das pessoas para mudar a realidade delas, cara. Exatamente. Isso é muito doido, velho. É difícil, né? Uma carga, né, de carregar. É uma carga, mas eu diria que é uma carga positiva, assim, por ter despertado isso em mim, falar assim, olha, eu nasci para representar. Na verdade, quando essa carga sente, óbvio que eu sinto muita pressão e a responsabilidade, mas eu gosto, é o que eu quero fazer mesmo. Eu quero representar essas pessoas. Eu costumo dizer, por isso, né? Eu costumo dizer assim, eu nunca passei dificuldade muito aguda na minha vida. Minha vida nunca foi fácil, óbvio. Mas eu nunca passei dificuldade dos meus pais, por exemplo. Meus pais tiveram uma situação muito precária. Mas assim, tive que ter trabalho desde os 16 anos. Talvez por isso eu tenha tanta experiência. Tanta coisa. Desde os 16 anos eu trabalho, né? Então, assim, acho que nesse motivação, se pudesse resumir uma frase, para fazer que nenhuma
com que nenhuma pessoa sofra o que os meus pais sofreram e o que o pessoal da minha quebrada sofre e que eu vejo todo dia, entendeu? Então eu corro por elas, assim, é basicamente isso. Isso me dá força demais, já é o suficiente. Isso é muito legal, cara. É que eu vi numa outra entrevista um cara perguntando pra você uma pergunta que eu vi, até ele perguntar, eu não vi a sua resposta, eu fiquei curioso. Ele fala assim, você fala em combater privilégios e tal, eu não vi você falando isso, mas eu acredito que você fala isso em combater privilégios. Sim. E ele fala assim, o salário de vereador é R$18 mil, você tem direito a... Bruto. Você tem direito a 500 litros de gasolina, dois carros, um com motorista. Você vai combater esses privilégios também, se você fosse eleito, assim, você pensa nisso? Ou sei lá, você acha que é justo? Tem um motivo para ser assim? Como é que chegou nesse ponto, né? Tipo assim, faz sentido isso? Você precisa de 2 carros e tal? Eu acho que foi assim, foi uma questão de excesso eu ia falar excesso de exageros, mas que eu achei que ia ficar redundante, mas eu acho que é isso mesmo. Foi um exagero, depois foi outro. Mas enfim, eu acho que a gente chegou nesse ponto, primeiro, a gente tinha um nível de participação muito mais baixo, hoje a gente já participa mais, era pior do que isso, a gente tem que entender que a fotografia é ruim, mas o filme é bom, então assim, a gente está melhorando. Então esse histórico fez com que esses exageros fossem ocorrendo. Mas eu sou, inclusive, para quem está assistindo, obviamente, eu sou um progressista, então sou uma pessoa de centro-esquerda, eu diria que eu sou um esquerdista sem paixão. Assim. Eu defendo as pautas de esquerda, mas eu não sou esse apaixonado, não. Eu sou muito cético com tudo, não lateralizo pauta econômica, então acho que a gente tem que preocupar a pauta fiscal, e isso é uma pauta de privilégios que envolve essas 3 pautas, né? E que eu defendo sim. Então, assim, eu defendo um corte de benefícios, assim, em geral. Obviamente, existe um debate muito agudo aí, uma linha muito tênue, porque vem também, eu vou dizer um partido aqui que eu não me simpatizo, por exemplo, Partido Novo, né? A galera quer cortar privilégio, quer cortar tudo, assim, e muitas vezes de maneira com muita demagogia, né? Então, assim, só para parecer que tá cortando. Né? O Zema, não vou usar palácio. Pô, e daí, velho? Você acha que é isso que vai mudar, né? Bacana, mas assim, é isso que vai mudar, né? A administração estadual tem que pôr isso tudo em cima. Ele falou que não ia usar helicóptero, usou. É razoável um chefe de estado ter um helicóptero para situações extremamente agudas. Brumadinho. A primeira coisa que você faz é pegar um helicóptero e dar uma olhada. Você tem que entender a proporção da coisa. Tô falando que chefe de estado tem que ficar andando de helicóptero por aí, não, por favor. Mas é razoável, né? Mas é razoável em algumas ocasiões. Por isso que essa é a minha pergunta mesmo. Tipo assim, às vezes é razoável você ter 2 carros, né? Sim. É razoável, faz sentido? Não, aí eu já não acho que faz. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que eu sempre... A galera costuma falar que minhas posições são muito equilibradas. E eu sempre procuro seguir essa linha até para... porque eu também me considero assim. Então, assim, a gente precisa financiar a democracia. Financiar a democracia envolve ter uma verba direcionada para deslocamento? Em alguns aspectos sim, em alguns outros não. Então, se eu fosse vereador, eu teria uma verba para me deslocar e eu não sentiria necessidade, sinceramente. Eu acho que eu poderia andar com o meu próprio carro, né? Aí tem outro benefício que é o motorista particular. Para mim isso é um completo absurdo, a gente não precisa de motorista particular. Mas quer dizer que nenhum aspecto? Não, a gente, por exemplo, na última legislatura da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente tinha um parlamentar que era deficiente visual. Então, assim, eventualmente ele poderia precisar de um motorista para algum compromisso. Então, é razoável pensar isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com muita ponderação. Nada tem que cortar tudo ou tem que colocar tudo. Cada coisa no seu lugar, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem outras verbas na Câmara Municipal de Belo Horizonte que são relativas à impressão, né, correspondência, enfim, material de escritório, isso tudo eu iria mitigar. Eu acho que não são verbas necessárias. Inclusive, tem diversos amigos meus que foram eleitos vereadores aqui por Minas Gerais, né, pelo interior mineiro aí, que o primeiro ato de mandato foi abrir mão dos benefícios. E também seria a primeira coisa que eu faria. Isso é muito legal. Realmente é um excesso de exageros. Excesso de exageros. A galera perdeu a linha muito, assim, né, cara? Eu acho que, no geral, na política, eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que a gente tá falando. Falta acesso às pessoas, falta a participação das pessoas, falta uma cultura que leve a política para as pessoas. E ainda por cima, a gente tem todo esse lado de, tipo assim, de criar raiva, repúdio, pelo que as pessoas que estão no poder têm feito, né? Isso aí Sim. É uma coisa que
se tornou um ciclo, né, cara? Fica difícil, assim, se posicionar a favor, contra. Eu vejo muita gente hoje muito descrente, assim. Nas últimas eleições a gente teve uma quantidade enorme de votos que foram nulos, em branco, né? A gente teve uma abstenção nessas eleições absurda. Absurdas, assim. Né? Tá crescendo. Então você vê que as pessoas estão mais desacreditadas do que nunca, assim. Sim. Isso é um perigo, né? Você acaba elegendo um cara fala assim, mas vou tirar esse tudo da frente. Eu vou falar uma coisa que é totalmente ideia, assim, mas não deveria... Você concorda? Você acha que não deveria existir alguma lei, alguma coisa que fosse assim? Se a gente tem o maior número de abstenção política do que os participantes, a eleição não deveria ser anulada, não deveria ser revisto o processo, porque assim, se eu tenho um grupo de 10 pessoas e eu tenho poucas pessoas participando, e eu preciso de todas elas, não faz sentido, eu não estou conseguindo chegar em todos. Não tem que rever esse processo, assim, isso não é importante. Eu sou favorável ao voto facultativo, mas eu não sou favorável à reversão das eleições em caso de... Inclusive, muita gente fala, né? Se tiver menos que 50% dos votos, a eleição é cancelada. Isso é mito, não existe. Se uma pessoa votar, essa uma pessoa decide o que vai acontecer nas eleições. Pois isso é muito louco. Não é a maioria. Isso faz sentido? Pra mim faz. Isso é democracia. É uma parte a conscientização da população naturalmente tem que acontecer, né? E ela tem que ter noção da responsabilidade que ela tem nas próprias mãos, ali nos dedos, na hora de digitar. Ou se vai digitar ou não, né? Eu acho que é um processo cíclico e auto-equilibrável, assim. Se a gente tem pouca participação, os Estados Unidos tem pouca participação, estimula as pessoas a participarem, mas aí a gente viu que a gente teve um presidente tipo o Trump, eles tiveram a maior participação dos últimos tempos. Então, será assim, que se a população participar também em pandemia, né? Então, assim, é uma faca que eu acho que se regula ali, né? O corte é regulável. Mas eu acho que existem outras preocupações, além dessa, que são mais prioritárias. Entendeu? O voto facultativo é bem interessante, né? Faz muito sentido. Eu defendo. Tem muita gente que não defende. Não defende? Muita gente. É quem já tá lá, né? Não? Tem gente, É porque tem gente que não tá lá que é igual quem tá lá. É complicado. Quer tá lá pra fazer o mesmo, né? Só que é o espaço, né? Mas é uma questão muito... Acho que vem pontos antes, mas é uma questão que levanta muita polêmica aí. Mas eu acho que tem outras preponderações que são mais importantes dentro do jogo democrático. A própria questão do fundo eleitoral é uma delas, né? É verdade. Pois a gente estava conversando antes. Explica um pouco sobre como é que funciona o fundo eleitoral, porque eu acho que eu até cometi uma gafe, não sei quando você já falou mais cedo. Eu acho que quando tem participação das empresas privadas bancando um candidato assim, eu acho que é incorreto, né? Aportando o candidato. No candidato é incorreto, porque tipo assim, esse cara vai lá e vai favorecer depois. A gente cansou de ver. Sim, esse foi um esquema muito conhecido, principalmente para candidaturas majoritárias, né? Principalmente, sim. Mas, e aí você me falou que tem a parte pública, né? Tem incentivo público também, sim. Né? Fundão público. Hoje não... Como é que funciona e se é a favor ou contra? Hoje empresas privadas não podem mais doar para campanhas eleitorais. Mas são pessoas físicas. Então, grandes empresários que continuam doando. Mas eu acho que, vamos no primeiro ponto. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é um estudo até do coordenador da minha campanha, né, que é o Henrique, grande amigo e é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, cientista político pela UFMG, que é o seguinte, hoje é um consenso de que as eleições não são decididas pela qualidade do candidato. Você pode falar assim, Alexandre, que absurdo. Eu falo assim, não, é um absurdo que eu vou te explicar e você vai entender 100%. É uma verdade latente. Hoje, quem ganha é quem tem mais dinheiro. Quem ganha é quem tem mais dinheiro. É um fato. Né? Um estudo dele que foi focado aqui em Belo Horizonte, por exemplo, mostra que quem foi eleito na legislatura anterior a essa gastou 9 vezes mais do que quem não foi eleito. Então, assim, é um fator... 9 vezes. É a maior correlação que tem, dinheiro, eleição. É a que bate. E ninguém gastou menos que... Da última legislatura, ninguém gastou menos que R$50 mil. Né? Isso, assim, tirando 2 outliers que jogaram a média para baixo, né? Que foi a Áurea Carolina e o Oswaldo Lopes. Um da Causa Animal e a Áurea Carolina. Teve recorde de votos nas últimas eleições. Então, jogar a média... Se tira esses dois, a média sobe dispara. Vai lá para beirar os R$100 mil. Dobra. Então, beleza. A gente tem esses dois cenários. Ou melhor, esses dois cenários, esse primeiro cenário, que é o dinheiro decide as eleições. Porque eu vou te mostrar, por exemplo, eu sou um candidato, eu gastei 15 mil na minha campanha, tá? 15 mil reais. Eu tive 1.751 votos. Como eu consigo competir com alguém que gastou 250 mil? Brincadeira, né?
Porque é uma questão de alcance, né? Quem já mexeu com vendas aí, com qualquer coisa, sabe aquele lance do funil. Né? Se você impacta, o que é encher o topo do funil? É atingir mais gente para poder converter, né, proporcionalmente o mesmo tanto, mas em termos absolutos mais, né? E aí alguém que tem 250 mil reais para gastar em campanha, ele gasta mais em Facebook, ele gasta mais em patrocínio, ele gasta mais em material, ele gasta mais em pessoas trabalhando para ele gasta mais em bandeira, ele gasta mais em tudo. Obviamente, vamos supor aí que a conta é que você tem 10% dos votos de alcance que você tem se você alcança 100 mil pessoas, você tem 10 mil votos. Então, se você tem 250 mil reais, você alcança aí 1 milhão de pessoas, vamos lá, você vai ter, né, 100 mil votos. Eu não consigo atingir 100 mil pessoas. Entendi. Então, o que é a arma que a gente tem, né? Quem não tem dinheiro para campanha? A gente tenta aumentar a taxa de conversão. Então, a gente atinge menos gente, mas a gente tem a gente tem um material de maior qualidade, assim, em termos de conteúdo. Só que nem sempre isso é relevante para a população. Às vezes a população é só quem chega nele mesmo. No meu bairro mesmo, tanto de gente que tem andando para votar e não sabe em quem vai votar ainda, é uma coisa absurda. Já vi isso muito. É muito. Pega na rua, assim. Pega na rua. Vou Então, esse cara aqui. E muita gente acha que isso não existe ainda, né? Existe muito. Então, por isso que a boca de urna dá muito resultado. Mas, basicamente, o que acontece é que essas pessoas atingem muito mais gente. Então, não adianta se eu vou conseguir fazer um plano ali de legislatura sensacional. Eu era um dos poucos candidatos que tinha um plano de legislatura. Eu mostrava tudo o que eu ia fazer, como eu ia fazer, quem ia fazer isso no gabinete e como a coisa funcionava, dava contextualização e tudo, mas isso não vale muito. O que vale é o alcance. Então, como bater de frente com essas pessoas é muito difícil, né? Então, a gente vê aí a influência do dinheiro nas eleições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão. Muita gente defende que não tem que ter fundo eleitoral. Quem são essas pessoas? Geralmente, pessoas que têm uma ligação muito próxima ao empresariado. A gente tem um exemplo, alguns exemplos de candidatos que falam assim, eu sou contra o fundo eleitoral. No primeiro dia de campanha caía 30, 40 mil reais na conta eleitoral dessa pessoa. Então, assim, quando você é muito próximo do empresariado... Vai desbancar os outros que não têm os contatos, no caso. Quando você e eu te digo, assim, minha candidatura periférica, ela é interessante em quê para um sócio de uma empresa? De uma grande empresa, que pode aportar um grande dinheiro? Nada. Em nada, assim, muito pouco. Então, eu dependo da vontade dele, assim, em essência mesmo. Então, essas pessoas que defendem o fim do fundo eleitoral, geralmente são pessoas que têm muita facilidade de acesso aos valores para financiamento de campanha. E, obviamente, eu não estou falando, gente, que ter esse dinheiro todo destinado para o fundo eleitoral é certo. Não é. Eu acho errado. A gente tem que diminuir o nível de valor aplicado para a distribuição em fundo eleitoral. Tem mais critério também. E principalmente mudar as regras de distribuição. Dá para quem precisa e não... Principalmente mundo, isso. Porque o que acontece os candidatos... o partido recebe o fundo eleitoral e quem decide é o presidente estadual ou nacional do partido para quem ele vai distribuir. Então, ele pega e distribui o dinheiro especificamente para os candidatos, né? Que são mais estratégicos para eles. Então, isso deixa a disputa muito desigual. Que ao passo que você também vai ter um acesso ao fundo, você tem um acesso que é seletivo. E aí o fundo é mal gasto. A gente tem um exemplo... a gente tem um exemplo aqui da Janaína, que é uma candidata do PSL que recebeu 650 mil, se eu não me engano. 650 mil reais. Não ganhou as eleições. Então, assim, é um meio muito complicado. E aqui, será que seria viável definir um teto de limite, assim, de gastos, assim? Existe. Porque se a gente não... Existe já um teto, assim... Porque não é muito alto, talvez? Não, deve ser altíssimo, porque ela ganhou 650 mil e ele 15, tá ligado? Ele usou 15. 15 mil, né? Rodando de Uber. Pra ajudar. E qual que é hoje? Quais são esses limites? Você sabe dizer? Não sei específico, não. Mas é um teto totalmente ilusório, assim, né? Muita grana. Né? Para o majoritário, para a candidatura à prefeitura, no caso, né? E para governador e presidente, ele faz sentido. Para minoritário, não. Muito gasto. Mas tem candidato que gasta 4 milhões, assim. Caramba, né? É muito dinheiro. É uma realidade muito diferente. Eu fico de cara com a proporção
tipo assim, do dinheiro quando a gente fala no cenário político, sabe? Tudo que você ouve é uma proporção milhões. gigantesca. É tipo assim, fulano roubou milhões de um tanto que você fica, caramba! Isso foi uma transição. Um pouco mais... O cara podia ser mais humilde, mano. Foi uma transição na minha vida. Quando eu falei pro pessoal, assim, eu vou gastar 15 reais pro pessoal do estudo, eu falava, isso não é nada. Tá ligado? Eu gastar 15 mil pra financiar, dava pra comprar, tá ligado? Esse dinheiro é do fundo que veio pra você? Não, eu usei o meu dinheiro, meu próprio dinheiro. O presidente do seu partido é o João Vitor, não era? Estadual, sim, é o João Vitor. Tá. Eu recebi uma parte do fundo partidário, né? Recebi uma parcela do fundo partidário. Mas o meu dinheiro empregado na campanha, no fim das contas, contando prestação de serviço, deu 20 mil reais. Entendi. Podia ter Porque, por exemplo, se você me presta um serviço, por exemplo, vamos supor que você vai gravar os meus vídeos de campanha e não me cobra, eu tenho que declarar lá como um serviço prestado. Entendeu? Podia ter te liberado mais verba lá, né? Mas faz parte. E hoje é pouco, né? Então, assim, a gente chega à conclusão que é pouco. Pra você tentar fazer alguma diferença aí, você vai ter que estar bem apadrinhado. Você vê que você conseguiu bastante votos, assim, né? 1.700? Mas é uma campanha franca, né? Diferentemente, existe um jogo aí também que é o seguinte, a galera que usa muito dinheiro mesmo, é porque é uma galera completamente vazia. Então precisa realmente implantar muito dinheiro para chegar a 4 milhões. Não deve saber falar quase. Não dá para falar propriamente dito, mas é quase isso. É colocar tanta propaganda na rua que as pessoas votam no você por onda. 30% das pessoas votam em que elas acham que vai ganhar. Então, assim. Isso é muito louco, né? Eu lembro disso na época do presidente lá do Bolsonaro. A galera falando, não, mas não vou votar em fulano que ele não tem chance nenhuma de ganhar. Falei, não vai ter nunca. Ninguém quer votar nele porque acha que ele não tem chance. Então, assim, isso compra muito a cabeça das pessoas, né? Elas acham que tá desperdiçando o voto se votar em alguém que tem uma expressão menor. Como é que chama o presidente, candidato a presidente do Novo? Você lembra? João Moedo. Então, João Moedo. Tanta gente fala, tipo assim, não vou... Ia votar nele, mas ele não vai ganhar mesmo, então... O João Moedo é por exemplo, que defende efetivamente o fim do fundo eleitoral. Mas João Moedo tem um dos maiores patrimônios, 200, enfim. Absurdo, né? Olhem lá na declaração dele para a presidência. Gente, são muitos milhões, muitos mesmo. Mas então você pode usar o seu próprio dinheiro para financiar a sua campanha. Aí não existe nenhuma restrição. Tem um limite, né? Porque imagina o Trump. É de boa, né? E aí existe também um crime que chama abuso de poder econômico, né? Inclusive o Zema foi denunciado por abuso de poder econômico, porque basicamente ele estava usando a estrutura da companhia Zema para fazer campanha. Mas enfim, ele não chegou a ser condenado por isso, não. É difícil isolar uma coisa da outra, né? Assim, você tá lá em meio a um projeto político, você tem ali alguns recursos, muitos recursos, não colocar fica complicado, né, cara? Assim, na minha condição, eu vou te ser bem sincero, eu consegui 5 mil reais de doação. Então, abri a vaquinha online, foram 5 mil reais, consegui mais 2, 3 mil reais de algumas pessoas também que acreditaram no projeto, eu apresentei um projeto super robusto. Mas, cara, eu fiz questão de juntar o meu dinheiro porque... Você viu que... eu vi que o buraco era mais embaixo, sabe? E existe um preconceito também no meio político, que é o seguinte, se você não foi testado em urnas, você não consegue barganhar muita coisa. Então, existe essa foi a primeira, né? Isso. Então, existe esse teste em urnas. Se eu tivesse esse teste que eu tenho agora, eu teria conseguido dinheiro com certeza. Fiz diversas reuniões que as pessoas assim, duvidavam no meu potencial político justamente por não conhecer minha trajetória. Você já tem uma bagagem ali para negociar, né? Sim, total. É a minha intenção, inclusive, né? Ô Alexandre, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Você falou aí vai ver o patrimônio lá do João Moedo e tal. Como é que a gente faz pra gente escolher em quem a gente vai votar, cara? Cara, ótima pergunta. Você falou, eu lembrei do portal da transparência, né? Que acho que a gente pode ir lá olhar isso. Como é que a gente faz, velho? Cara, primeiro, me segue no Instagram. Mentira. Mas sério. Anota meu número. Cara, de conteúdo que você tava entregando. É que eu fiz um conteúdo, cara, sobre como escolher seu candidato, que ele deu uma explodida, assim, eu não esperava. Que legal. Foi basicamente um tweet. Eu fiz 7 tweets, assim, olha, são 7 passos pra você escolher seu candidato. Lancei os 7 lá, tirei o print, postei no Instagram. Só que o primeiro comentário foi assim, cara, sensacional. Que isso, cara? Pô, não é possível que ninguém tinha falado isso. Não é possível. Aí eu acho que como eu tava sendo candidato, né, eu pensei assim, velho, o que eu me preparei para poder as pessoas levarem em conta. Então ficou muito intuitivo para mim. Mas basicamente, cara, eu acho que tem que olhar os seguintes pontos. Primeiro. São 7 pontos? 7 tá muito... vou falando aqui. Não precisa contar, não. Primeiro, trajetória, histórico. Você precisa saber qual é o histórico dessa pessoa. Hoje ela é filiada ao PSL. Tá.
eu sou de direita e eu adoro o Bolsonaro, quer dizer, o PSL já não adora muito, mas assim, vamos supor que eu sou bolsonarista e o partido que eu mais tenho afinidade é o Bolsonaro. Então, é o PSL, tá, deixa eu ver o histórico dessa pessoa. E lá atrás ela foi filiada ao PT. Como é que pode? Isso acontece muito. É o efeito Magno Malta. Vocês conhecem isso? Tem um deputado que chama Magno Malta. Ele foi base de apoio do Fernando Henrique Cardoso, ele foi base de apoio do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Então, assim, é a melhor base de apoio que existe. O cara, assim, não tem não tem nada, né? Seu intuito político é ser base de apoio. Nenhuma construção ideológica. Enfim. Existe esse efeito Magno Malta. Então não façam, não peguem o cara que é agora, então analisem o histórico. Como faz para fazer isso? Entra em rede social, pesquisa o cara na internet, com certeza vai ter coisa lá. A gente esquece que o político, o candidato, é uma pessoa igual a gente. Sim. Tem coisa dela na internet. Se você lascar o nome lá, tem perfil no Facebook, tem tudo. Se você lascar o nome lá, você vai ver qual é o histórico da pessoa. Roda no feed até lá no fim, gasta esse tempo e tal. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, alinhamento ideológico. Então não faz sentido você votar em alguém que é inconsistente em termos históricos, mas não faz... Obviamente as pessoas mudam, tá, gente? Não dá pra entendam a proporção que eu tô falando, né? Pra você não ver que o cara era uma coisa completamente diferente antes. Mas enfim, segundo ponto. Alinhamento ideológico, eu acho muito importante. Você tá ali... Eu não acho que você tem que votar em quem você acredita que é ideologicamente exatamente igual a você. Isso não existe. Eu penso muita coisa diferente de você e de você. E você não tem que votar em quem pensa tudo igual a você. Tem muito político hoje... Nunca vota, né? Isso nunca vota. E tem muito político hoje que eu costumo falar muito, tem uma amiga minha que fala isso também, que político não é feito para agradar as pessoas. É feito para fazer o certo. E obviamente o certo vai variar. Mas pode ser transparente em relação a isso. Por exemplo, às vezes você não é favorável ao fundo eleitoral. Você acha que ele tem que acabar. Mas você entende perfeitamente por que eu sou favorável a ele. Olha, eu sou favorável porque isso. Então, tem que discriminar esses pontos para você. Então, vote em político que siga uma vertente ideológica similar à sua, mas que principalmente tenha transparência, sabe? E tenha uma postura ética à frente dos desafios que ele vai encontrar e das indagações que a gente vai fazer. Assim, uma pessoa que sempre colocou ali essa pauta da transparência em frente, sempre fez questão de explicar com argumentos robustos, bem embasados, as posições dele, ok, eu acho que já é um caminho. Óbvio que não faz sentido você votar num cara que é de direita, se você é de esquerda, por mais que ele seja transparente e ético, mas siga uma linha. E eu acho que é avaliar também quem faz política pública de fato. Hoje eu estou muito com essa concepção. Por quê? Política pública baseada em evidência, cara, é muito importante. Hoje a gente tem um tanto de pseudo-político que está aí, que é político de internet. Sinceramente. Chega, a notícia acontece, joga nas redes, faz o alarde e fala assim, isso é um absurdo. Eu costumo dizer o seguinte, eu me considero um progressista convicto. Porque o que acontece? Progressista é o cara que é de centro-esquerda, né, geralmente. E toma pancada de todo mundo, né? Toma pancada de quem é da direita e toma pancada de quem é mais à esquerda. Então toma pancada de todos, estou acostumado a apanhar. Mas, basicamente, eu sempre quis seguir esse caminho porque eu acho que as coisas são muito ponderáveis. Por exemplo, recentemente no Congresso, a gente teve... Eu não sou um cara que defende... privatizações, tá? De modo geral, obviamente. E tem vários fatores por trás disso. Óbvio que eu não acho que a gente precisa ter tudo pelo Estado, não sou favorável ao Estado máximo e também não sou favorável ao Estado mínimo. Mas, recentemente, houve um novo marco legal do saneamento. É um marco legal que abre aí as licitações para o mercado privado, né? Metade da população brasileira não tem saneamento em casa. E aí a gente estava falando do negócio da rádio, para você ver, a rádio chega longe, o saneamento, metade da população não tem. Então veja como nós somos um país ainda arcaico em diversos sentidos. Mas abriu aí as licitações para as empresas privadas, e aí a extrema esquerda chegou e disse assim, olha, estão privatizando a água e tal. E a galera da direita fala, a privatização é o caminho. E aí vem para mim e fala assim, e aí, Alexandre, você acha que está privatizando? Eu pego e falo assim, velho, nenhum dos dois, cara. Eu acho que sinceramente,
Então, é muito importante você ver a pessoa que está querendo embasar o que ela vai explicar, e não desses gritos vazios, assim. É o foda que é isso que chega, né? É, isso que viraliza, na verdade. Se o cara faz o vídeo assim, é um absurdo o que estão fazendo com o saneamento do Brasil. Aí, meu filho, já deu like, já deu view. Então, fazer política de uma maneira responsável é muito difícil, porque ela não dá ibope, inclusive. Então, o pessoal hoje me fala, eu recebi um feedback esses dias de um stories que eu coloquei lá, que o cara falou assim, velho, obrigado por estar fazendo esses stories. Eu vejo que por trás existe muita responsabilidade, que eu acho que me falta muito. Não tô querendo dizer que eu sou a solução certa, mas eu acho que eu sou. Você concorda com você. Mas foi aquilo que eu falei, velho. Eu volto a falar porque eu acho que eu não sei se eu falei em frente às câmeras, mas foi o quanto, assim, eu fiquei chocado com o conhecimento que você entrega no seu Instagram, assim. Eu vi, assim, um pouco que eu vi, né? Eu vi que você entrega muito, sabe? E a gente está num momento onde personalidades políticas passaram quase a ser influencers, né? Assim, a galera tá tipo assim, tô querendo aparecer. E aí, tipo assim, você vai encontrar alguns políticos que não tem a base, não tem o conteúdo. Só tá ali aparecendo, tá tipo fazendo o que a galera faz pra ficar famoso no Instagram, fraga. Aí quando você acha alguém que, o cara tá entregando conteúdo, entendeu? É muito relevante, né? E é diferente, né? Então levar isso em consideração que talvez o seu político ele esteja mais querendo aparecer, talvez esse discurso polêmico. Inclusive, a gente tem várias, assim, tomadas de decisões, ou então várias falas de políticos que depois eles têm que voltar atrás, porque não conseguem sustentar, porque sabe que naquele momento é a fala que todo mundo quer ouvir. Tipo, vou falar isso, tem que fazer isso mesmo, aí todo mundo tem que fazer. Aí na hora de resolver o jogo político... Não, o político que agrada. Exatamente. Então, tá tendo agora eleição para presidente do Congresso e do Senado, né? E tem 1000 discussões em cima disso. 1 milhão de discussões. Que é da galera que quer... eu não quero debater, eu vou... O PSOL quer lançar a candidatura única, né? Tudo bem, entendo as motivações e tudo mais. Mas existe uma ameaça que se chama Jair Bolsonaro. E que se ele tiver o presidente da Câmara e do Senado, cara, sinceramente, de outra palavra, fudeu pra todo mundo, assim, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. A gente tem 2 anos de terror ainda. De terror. Então, é necessário, a gente acha que é razoável, eu entendo as motivações, mas eu acho que é razoável a gente abrir uma frente ampla democrática, né, em prol da democracia. Antes da ideologia, vem a democracia. Então, e acho que é um ponto muito importante também, existem bons políticos de direita. Eu sou de esquerda, é importante falar isso. Tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer. Ele acredita num mundo completamente diferente do meu. Não concordo em nada como as vias que ele quer para chegar lá. Mas ele é um bom político, ele é ético, ele é um cara que, né, embasa as suas informações, as suas pautas. Ótimo, ele é um bom político. Não tem por que a gente jogar esse cara na cruz, né? Um exemplo que eu dou é o ACM Neto, né? Lá na Bahia, em Salvador. Então, assim, se você quiser votar num político de direita, né, pelo menos escolhe um. Eu não votarei nunca, mas assim, jamais. Escolhe um político, né? Porque hoje a gente está com esse dilema. A gente tem, né, a maioria dos cidadãos brasileiros estão votando num político de direita ruim. Viralizou um tweet esses dias aí. Eu até entendo que ele é direito, mas direito sem conteúdo, sem nada. E a galera vota. E você fala, por quê? E os argumentos, você fala, não faz sentido. É porque eu não queria votar no PT. Não. Foda. A gente nós estamos num desgoverno por causa de uma deseleição, né? É complicado. Muito complicado. Então, acho que esses pontos, assim, são pontos essenciais. Então, falei lá do início do histórico, estou falando desse segmento ideológico de basear também a sua maneira de fazer política em evidências, que é muito importante, né? Acho que isso é essencial. Terceiro ponto, ver o dinheiro, né? Prestação de contas. O político que você está votando, ele presta contas, porque o que mais tem é político que não presta contas, né? E também ficar esperto em quem comenta política e sabe política um pouco mais, porque eu acho isso importante, porque tem certas maldades que o cidadão comum ele não consegue ter, por não vivenciar o meio. Então, é muito importante. A gente tem um caso agora, está se abrindo um processo de cassação de mandato desse segundo vereador mais votado de Belo Horizonte, que é o Nicolas, né? Até comentei com vocês, que é basicamente pelo uso de candidaturas fantasmas na chapa. Não sei se vocês sabem como funciona uma chapa eleitoral, mas você precisa ter 30% de mulheres. E aí o que os partidos fazem, por não conseguir contingente suficiente de mulheres para participar na chapa, é chamarem candidaturas fantasmas. Então, ou oferecem um valor em dinheiro para essas candidaturas, para essas pessoas, né? Para essas mulheres, no caso, fala assim, olha, eu te dou R$1.000 se você se candidatar, geralmente pessoas muito humildes, e essa pessoa não faz campanha. Nem sabe direito o que está acontecendo. Nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes faz campanha para outras pessoas. Então, assim, burlam a lei através de uma,
entre aspas, esperteza, né? E, enfim, isso é motivo para impugnação de chapa, né? E impugnação de chapa quer dizer que todos os votos são anulados ali, que essas pessoas vão ser excluídas do processo eleitoral. E essas pessoas que fazem esse papel assim meio que de laranja político, elas respondem por alguma coisa perante a lei? Respondem juridicamente, mas geralmente são pessoas que são muito humildes mesmo, que não têm assim uma capacidade de fazer a extração da profundidade que é fazer isso que ela fez, entendeu? Então, isso, os partidos usam essas pessoas, assim, são extremamente maléficos nesse sentido, maus partidos, né, de usar essas pessoas para esse tipo de finalidade. Então é muito, muito triste, inclusive. A prestação de contas, que você falou que é tão importante, onde que o cidadão comum consegue acompanhar isso? Existe um site que chama Divulga Candi, né? Então você põe divulgacandi.com.br ou .gov, digita Divulga Candi no Google, você vai cair num site, você vai selecionar lá sua localidade, né? Sudeste, depois seleciona Minas Gerais, Belo Horizonte, se for de outra localidade também dá. Bota o nome do candidato e lá vai aparecer a prestação de contas, o dinheiro que ele recebeu. Lá você consegue ver tudo. Quanto de dinheiro entrou, de onde veio, com o que gastou. Então, é muito bom ficar atento porque existe muito problema. Inclusive, existe problema assim, um candidato que você odeia, às vezes doou dinheiro para o candidato que você acha massa. Entende? Isso rola muito. Então, isso é legal colocar a pulga atrás da orelha, né? Porque as pessoas não sabem o que está realmente rolando, né? O que está acontecendo? Uma outra coisa que eu queria te perguntar também, você falou que é necessário ter 30% dos candidatos mulheres nas chapas, né? A gente estava entrevistando na nossa última conversa, nosso último bate-papo foi com uma feminista. E Sim. assim, 30% ainda é menos do que a metade, ainda não iguala. E assim, o que você acha sobre isso? Por que a porcentagem ela é menor do que a metade, ainda não estamos igualando? E por que assim, por exemplo, se ele foi acusado de ter candidatos fantasmas, provavelmente há uma dificuldade em trazer esses 30% do público feminino, assim. Por quê? Sim. Como você vê isso, assim? Cara, eu acho que tem que aumentar, óbvio, a participação feminina na política. Eu acho que as regras, elas tinham que trabalhar com 2 quesitos, que era, primeiro, essa pauta que a gente precisa valorizar, que é a da mulher, dar mais visibilidade para a mulher nesse sentido, não nós, né, mas a sociedade como um todo. As mulheres precisam participar mais do debate político. Se tem mais mulher, mais pauta para a mulher vai ser feita. As políticas públicas vão ser pensadas na ótica delas também. Isso é extremamente importante, né? Entretanto, também tem que trabalhar com viabilidade. Hoje ficaria muito difícil, eu acredito, para os partidos, por experiência mesmo e por estar um tempo, se eu não me engano, a porcentagem antes era de 10%, então subiu para 30%. Se fosse mais que isso, seria muito difícil mesmo. 30 já está difícil, né? Eu acho que tem que ser um processo gradativo, não dá para ser um choque assim mesmo, porque senão vai ser complicado para os partidos e isso vai acabar estimulando mais corrupção, que é essa questão das candidaturas fantasmas. Então, acho que a participação tem que aumentar em direção à paridade. Entretanto, a gente tem que ir com calma, um pouco aos poucos, né? Obviamente, isso vai ser uma pauta que as mulheres vão poder falar com muito mais propriedade. Claro. Vamos trazer uma mulher aqui. Mais mulheres, com certeza. Mas tem que andar aos poucos, porque existe essa realidade também, que é um pouco, ao meu modo de ver, é um pouco difícil de ser alcançado. E sua chapa cumpria os 30%? Sim, era mais? Um dos motivos de eu ter me filiado, o meu partido foi questionado. Meu partido é um partido de centro-esquerda, progressista, que é o Cidadania, o antigo PPS. E é um partido, cara, com um histórico bem legal. E o principal é que, assim, que fez eu me filiar nele, primeiro é que ele me dá independência, né? Então, assim, ele não sei se você sabe, mas quando um parlamentar é eleito, existem as orientações do partido, né? Orientações, olha, voto seguinte. Assim funciona aqui. Mas o Cidadania isso não existe. Os parlamentares têm independência para poder votar como eles entendem, porque o Cidadania entende essa divergência de análise. Uma prova disso é, por exemplo, acho que a pauta que foi votada há pouco tempo no Congresso também, de isenção de perdão das dívidas das igrejas, né, no Congresso Nacional. Os únicos 2 partidos que votaram a favor foram o Novo e o PSOL. Então veja como a política não é preto no branco, definitivamente. As coisas são muito subjetivas. Então a cidadania entende isso e dá independência para os seus parlamentares. E além disso, o Cidadania é um partido muito ético. Em toda a sua história, ele foi um partido que era de centro-esquerda e que defendia o combate à corrupção, uma pauta que historicamente não é defendida pela esquerda. E nos tempos de hoje também é um partido que tenta inovar de maneira assim, ímpar.
acolhe os movimentos de renovação, os candidatos que vêm pelos movimentos de renovação, dá voz a esses movimentos dentro do próprio partido e faz questão de ser muito ético, assim, o Cidadania. Isso é uma questão que me fez, assim, que foi essencial para minha filiação. Isso é muito importante. Que é um partido que... Os valores seus com o partido bater, né? E principalmente equilíbrio, né? Isso não quer dizer que eu sou de centro. Eu sempre falo, eu sou progressista, sou convicto, tenho as minhas pautas progressistas muito bem definidas, não votaria favorável à reforma da Previdência, não votaria favoravelmente ao marco do novo marco de saneamento. Entretanto, é um partido que equilibra bem pautas sociais e econômicas. Né? Porque eu acho que esse espectro de falar... que precisam serem equilibrados. Sim, acho que esse espectro de falar assim, esquerda é quem preocupa com o social e direita é quem preocupa com a economia, para mim isso é balela. Assim, para mim isso é ultrapassadíssimo. Para mim faz todo sentido isso. A gente precisa entre os dois polos. Até porque eu acho que a gente tem uma mentalidade política, não sei se é do brasileiro, assim, mas muito polarizada. Assim. Eu sei que existe a direita e a esquerda até para definir, mas assim, virou uma coisa quase futebol, assim, virou quase torcer para uma parada, entendeu? As pessoas falam, não é isso, e o radicalismo tem tomado conta das pessoas, né? Assim, eu vejo, e quando eu falo como uma pessoa leiga também que tem contato com pessoas comuns. E essas pessoas comuns estão muito convencidas do que elas acreditam, sem embasamento e de uma forma muito assim, é quase futebol. Sim. É tipo, porra, seu time só perde, seu time é horrível, mas não tô nem aí, eu torço pra ele. E é isso. A gente é muito simplista nisso. Né? As pessoas nem sabem direito o que é esquerda e direita, né? Tipo assim, historicamente mudou muito. E é um conceito disso. Já muito engessado, né? Esquerda e direita. Funciona, não funciona. E tem uma questão também que é a seguinte, eu acho que é um papo muito, muito importante pra gente colocar, que é o seguinte, a gente tem organizações na nossa sociedade, né? E aí taxam o direita como defensor do empreendedor, né? E a esquerda como defensor do povo. Obviamente, não tem como negar que quem é mais progressista tem uma defensão das pautas sociais um pouco mais agudas, né? Uma tendência, e o contrário também é real. Né? Isso, não é 100%. Mas, se a gente for pensar em termos robustos, brutos mesmo, do que a gente tem construindo como política nacional, a gente tem que pensar o seguinte, uma empresa ou qualquer organização, vamos pôr uma empresa privada, ela é criada, querendo ou não, para poder atender a interesses de pessoas, de humanos. Então, um interesse social, querendo ou não, a empresa vai nascer para poder fazer isso. E a partir do momento que alguma política interna dessa empresa ou alguma atitude dessa empresa passa a prejudicar um ser humano, ela está indo contra o próprio motivo de existência. Verdade. Então, ela já está se contradizendo aí. E outra coisa, a razão social dela, né? Toda empresa tem uma razão social. Exatamente. E aí existe um outro ponto também, que é o seguinte, falam muito que, né, a direita defende o empreendedor, só que a maioria dos empreendedores brasileiros são micro, pequeno e médio empreendedores. Sim. Então, isso é muito importante. Né? Então assim, é o cara que vende na padaria da esquina, que tem um bar, um boteco, o cara também autônomos, né? Então, é o cara, seu vizinho que faz torta, sua vizinha que faz torta para vender, seu vizinho que faz torta, bolo de pote, é o que a gente mais tem. Nosso amigo de faculdade que vende lá o brigadeiro. Sim. Então, assim, a maioria dos empreendedores brasileiros são essas pessoas. Então, veja como essas pautas se conectam transversalmente. Tanto o empreendedor, que é uma pauta supostamente defendida pela direita, mas é composta majoritariamente por pessoas que precisam de conceitos mais sociais, tanto uma empresa, que supostamente é algo que é defendido pela direita, mas tem um propósito e existe dentro do conceito de organizações para atender os seres humanos. Então não faz sentido contrariar isso. Então é uma coisa muito complexa, assim, que não dá para estratificar em dois lados da moeda. Né? Aqui você falou da faculdade aí, e hoje em dia a gente está tendo... Eu também sou da FMG, né, junto com você, e o que eu tô vendo é um sucateamento muito forte assim, das universidades, sabe? Eu dou aula no CIPMO e a gente está correndo sérios riscos de não receber bolsas para os instrutores no próximo ano. E assim, a gente faz um serviço com mais de 250 alunos todo ano, formando mão de obra para a indústria, mão de obra de solda, mestre de obras. Assim, é um serviço que sai muito barato, é um investimento para o Estado. Ele te dá um dinheirinho ali, que é R$400 por mês da bolsa do instrutor, mas o que isso reveste para a sociedade é muito maior. É um absurdo. absurdo. E assim, esse tipo, até isso está sendo cortado, sabe? Sim. O que a gente pode fazer para lutar contra isso? Você concorda com isso? O que está acontecendo? Eu acho sucateamento uma palavra às vezes um pouco aguda, porque isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Eu fui presidente de 3 entidades estudantis da FMG,
participei de conselhos universitários, assim, entre universidades, né? Então, o que eu aprendi nessa trajetória acadêmica também é que a UFMG é a maior universidade federal do Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura, ainda que a gente sofra com cortes, nossa estrutura é inigualável. A escola de engenharia é a maior da América Latina. Da América Latina. Então, assim, a gente tem uma estrutura inigualável às outras universidades federais do país. O que passa a UFF, por exemplo, a Federal Fluminense, é um absurdo. Tem uma universidade que não tem sala de aula, não tem nada. Então, é o primeiro ponto. Mas eu concordo, gênero, número e grau com o que você está falando. O retorno ele é extremamente necessário. E tem aquela premissa também. Você está investindo em universidades naturalmente... de onde vem esse raciocínio meu, né? Fala-se muito que a gente perde dinheiro com corrupção. De fato, a gente perde. Mas o que a gente mais perde dinheiro no Brasil, isso é sem dúvidas, é com má administração. Que a gente tem pessoas à frente de carros que não estão capacitadas o suficiente. Então, elas gastam dinheiro à toa e sem planejamento nenhum. Né? Então, isso é o que mais acontece. O que mais acontece, sem dúvidas nenhuma. Câncer do Brasil. É um problemaço. Então, qualquer dinheiro que é repassado em larga escala e que é bem aproveitado, já é uma vitória. Já tá bom. Então, o dinheiro que é repassado para a universidade, você já tem ali uma noção de aproveitamento dessa verba muito maior. Por mais que erros sejam cometidos nas universidades também. Então, a gente já tem um retorno muito maior nesse sentido. Então, concordo com o que você está falando. Acho que, assim, não investir em universidades no Brasil é um tiro no pé. É um investimento, né? Não é um gasto. É um investimento, completamente. A gente vai ter um corte de verbas agora, provavelmente na UFMG, que vai ser sintomático. Provavelmente a gente vai ter corte de bolsas. A gente já tem os alunos, né? A pesquisa no Brasil não é valorizada. A gente tem alunos de mestrado e doutorado ganhando um valor muito abaixo do mercado. Isso muito você abaixo consegue mesmo. bolsa, né? Porque o tanto de gente que eu vejo tentando conseguir bolsa, mestrado e doutorado, assim, sabe? Educação e ciência. Quem mais que você quer investir se não é isso, sabe? Então, assim, mestrado e doutorado, dificílio ganhar bolsa. Bolsa de iniciação científica também tá cada vez mais difícil. Sim, bem mais escasso. Tá cada vez mais complicado, né? Pois é. E aqui, agora vamos mudar de assunto aqui, se vocês me permitem. Vamos falar um pouco do atual momento, que é esse negócio do anti-vax, né? O problema da vacina aí. O que você acha? O nosso governo aí tá difícil, né? Não tá, assim, colaborando muito com... vamos falar assim, a gente teve agora recentemente o Butantan que conseguiu reproduzir a vacina, certo? Mas o nosso governo não está ajudando muito a população a chegar no ponto final, que é todo mundo ser vacinado. O que você acha? Como é que você vê essa situação toda? Aproveita para contar seu caso, quando você estava na Praça da Liberdade, o que você viu lá? Qual caso? A manifestação. Cara, esses dias eu fiquei indignado. Eu fiquei abismado. Tava indo trabalhar, eu, né, um cidadão comum, trabalhar. Proletariado brasileiro. Proletariado, né, o cara que tem que levantar, tem que trabalhar pra ganhar o dinheirinho dele. Tô passando na Praça da Liberdade ali, só passando, né, tudo certinho, mas, cara, tava tendo uma aglomeração. Eu já achei estranho de longe. Falei, pô, não pode ter aglomeração. Tá errado, os caras ali já estão errados. Véi, galera, movimento anti-vacina, cara. E assim, eu fiquei chocado. Primeiro, todo mundo com a blusa do Brasil. Tudo bem, né, uniforme. Segundo, os caras fazendo justamente o que é condenado, né? E o que é, tipo assim, desestimulado. Que é se aglomerando, pessoas idosas, muita criança e, tipo assim, muita gente. E o melhor era o cara, que eu nem me lembro quem tava. Eu não consegui ver um pouquinho, cara. Eu parei, assim, ouvi, tipo, 30 segundos saindo andando. Você tinha que ver o que os caras falavam, assim, em cima do palanque. Qualquer um consegue um palanque aqui em BH pra falar, assim, porque, tipo assim... Dentro desses movimentos reacionários, você acha que sim? Mano do céu, o cara tava falando uns negócios. Não, só pra você ter noção. Eu passei lá, o cara tava gritando assim, porque todo esse coronavírus é uma arma biológica da China que quer atacar todas as nações pra estabelecer o domínio. E a galera, eu falei assim, mano... Mas você tem um termômetro de loucura? Não, eu não tenho. Eu tenho um termômetro de loucura. O termômetro de loucura é o grupo das amigas da minha mãe. Não, assim, não que minha mãe seja louca, óbvio, não é. É o WhatsApp. Mas assim, são pessoas mais conservadoras, querendo ou não. Né? Amigos da minha mãe e do meu pai. E... Meu termômetro é muito bom. Meu termômetro. De tempo em tempo eu peço a minha mãe. Eu falo, mãe, eu posso ler o grupo? Para ver qual que é o nível da qual que é o papo.
E eu vou lá ver, porque são pessoas mais velhas e tudo mais. E, cara, eu vejo de tudo lá. Tudo, assim, que você imaginar. Isso aí pra baixo mesmo. Caramba. E aí, isso é meio que pra me parametrizar mesmo. O que tá chegando da máquina de fake news na ponta, né? E de modo que isso virou um rito tão... eu, de fato, faço isso de tempo em tempo, né? Tão rotineiro, que eu passei a não achar isso mais absurdo. Eu passei a achar normal, natural. Obviamente, se for uma coisa assim de rua, eu ainda tomo susto. No grupo no WhatsApp, tipo assim, eu entenderia mais. Mas assim, a gente se Você assustou quando te viu na praça, né? Porque eu fiquei assustado, porque tipo assim, a galera tá se expondo a gente sabe que, independente do que você acredita, foi a China que criou, foda-se o que você acredita. A gente sabe que existe e que mata. E que nós somos veículos de contaminação. Uhum. Então, assim, a galera se aglomerando, assim, a quantidade absurda, sabe? Sem idoso, velho. Mas é o processo negacionista. A principal acho que o principal mal que o Bolsonaro fez, dentre todos os maus que ele fez, foi estimular o negacionismo, né? Ele estimula o negacionismo de uma maneira, assim, extremamente aguda e irresponsável. Então ele trata tudo como se nada tivesse acontecendo. Isso estimula as pessoas a fazerem o mesmo. E, obviamente, não importa a base científica por trás disso. As pessoas estão seguindo o guru, que é o Bolsonaro, no caso, né? E é muito triste, né? Aí, assim, minha opinião é que é um absurdo, mas um absurdo com explicação e com um responsável direto, que é o Bolsonaro. E aí eu venho também para trazer que existem os discursos inflamados da esquerda extrema, mas existem os justos também. Que quando grita Bolsonaro genocida, na minha opinião, Bolsonaro genocida. O cara não tem... ele tem que entender que ele não tem responsabilidade pela vida do outro. O discurso do Biden agora, depois que o Capitólio foi invadido, foi o que um presidente fala importa. As pessoas têm que entender, e o presidente tem que entender que o que ele fala importa, influencia pessoas e muda a vida das pessoas. E eu acho que o Bolsonaro não tem esse parâmetro. Ou o trem é um mau caráter, que é a minha opinião, né? Então esse processo negacionista influencia muitas pessoas, né? É o ser mais importante politicamente do país. Incrível. Então ele gera esse tipo de reprodução de comportamento. É um absurdo completo, né? E a gente tem que lutar totalmente para poder passar por cima disso. Você vai se vacinar? Óbvio. Vai virar um jacaré? Compartilhei o conteúdo hoje, você viu? Do Neto. Eu vi. Eu falo da importância do Neto. Né, o posicionamento dele, ele é um cara polêmico, né? Pra quem não sabe, o craque Neto é um cara que eu não concordo em quase nada, mas ele faz um discurso extremamente necessário, assim, pra base, pra massa. Ele faz barulho, né? É importante isso. E só pra deixar claro aqui pra galera também, que nós tomamos todos os cuidados, a gente temos aqui, utilizamos máscara até o início do podcast, né? Temos álcool à disposição, a gente está tomando todos os cuidados necessários para fazer esse programa continuar. E é isso, né? Assim, nós também vamos tomar vacina. Pode ser na bunda, não tô nem aí. Passaram o álcool no microfone. Então, eu quero voltar a uma coisa que eu achei muito pertinente, que foi aquela pergunta do como definir o seu candidato, que você trouxe pra gente algumas informações, e como investigar e entender qual partido te representa. Porque a gente também tem muito partido. E a gente tem a esquerda, mas tem vários partidos de esquerda e também de direita. E tem o centro também. Sim. Como é que a pessoa faz para começar assim? Eu sou um leigo, mais uma vez, e eu quero começar a me interessar por política. Eu ainda não... Nem sei de qual lado que eu sou, nem partido. O que você acha? Como a pessoa começa essa investigação? Primeiro eu acho que tem que se atualizar e entender qual que é o seu espectro ideológico minimamente. Né? Ler bastante, obviamente. Não vou começar com leituras avançadas. Eu acho que você tem que ler algumas notícias. Entra no portal do Politize, que é o maior portal de educação política que existe. Entende o que é esquerda e direita. Lá tem uma trilha sobre... pensamentos, né? Posicionamentos ideológicos, espectros ideológicos. Você faz essa trilha, você não vai gastar 30 minutos. Vai ler, vai sair sabendo o que é cada um dos posicionamentos ideológicos. Mas enfim, ou segue pessoas também, pode me seguir aí, eu tenho uma trilha lá também no meu Instagram que eu explico isso, tem muitas pessoas que explicam isso. E entende qual que é o seu posicionamento nesse sentido. Sobre os partidos, né? Obviamente, eu acho que a primeira lição é entender que a gente tem muita fragmentação de partidos no Brasil. Então, assim, os partidos, se eles pensam um cabelo diferente do outro, eles criam outro. Então, essa é a nossa realidade. Não existe, assim,
deixa eu ver, uma base coesa, eu diria. Uma frente mais ampla, né? Não existe. É muito específico. De extrema esquerda, nós temos 3, 4 partidos. De progressista, a gente tem 4, 5 partidos. Faz sentido isso? Centro. Não muito, mas a cláusula de barreira está aí. Boa parte desses partidos vai acabar em 2022, não sei se você sabe. Não sei. Vai acabar. Boa parte vai acabar. Isso é bom, né? Porque existe... Isso é bom também, né? Faz sentido. Foi feita a cláusula de barreira, que é uma cláusula que diz que você ou tem que ter em prefeitos e governo... em prefeituras, né? Governar um número específico de habitantes, ou que você tem que ter um número X de deputados e deputadas para poder ter representação. Então, assim, os partidos que não cumprirem isso estão fora. E as soluções, o segmento deles vai ser ou deixar de existir ou se incorporar a um outro partido, que é geralmente o que acontece, fundir, né? Então, assim, muitos partidos vão acabar em 2022, mas ainda assim vai ficar fragmentado. E como escolher o seu partido? Primeiro, qual é o seu objetivo? É se filiar para ser filiado, para participar, ou para uma candidatura? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque é o seguinte, eu, por exemplo, fui muito tempo do PSB. Fui do PSB muito tempo, bastante tempo. E dentro do PSB, eu me sentia confortável. Eu gosto do partido até hoje, converso muito com as pessoas que estão lá, meus amigos ficaram lá. Fui da juventude do partido. Entretanto, não era um partido viável para a eleição em 2020. Não era um partido que montou uma chapa forte, que ia conseguir uma cadeira, possivelmente. E eu estava investindo um dinheiro meu suado de 1 ano, trabalhando como Uber, barman. Eu falei assim, cara, eu estou entrando nessa campanha para eu ter chance de ganhar. Então, as ideias do Cidadania me agradavam. Também gosto bastante do Cidadania. Falei, vamos me filiar ao Cidadania. Foi um espaço que me acolheu super bem. Estou super feliz no Cidadania hoje. Então, assim, o seu objetivo é eleitoral, analise um pouco mais, flerte com muitos partidos, sente com todos, converse e tome uma decisão mais próxima às eleições, eu diria, mas já vá construindo desde então. Se a sua intenção for participar, vá para um partido que tem um pouco mais de alinhamento ideológico com você, mas também analise como esse partido se estrutura internamente. Por que isso? Porque tem muito partido que é a ordem de cima para baixo e pronto, e acabou, e nada funciona, e eles não estão interessados que funcione. Muito mesmo. O partido existe basicamente para receber dinheiro do fundo, distribuir entre os candidatos e fazer a eleição. Isso é ruim, é péssimo. Né? Tem muitos partidos assim. Então, é importante você entender também quais são esses propósitos. Eu acho que o principal, entra no site, lê o programa do partido nacionalmente, lê o regimento do partido. O programa é muito importante, a agenda. Né? Então, a agenda é muito importante. O Cidadania, por exemplo, faz uma frente nacional contra o governo Bolsonaro, e eu tinha isso, eu ia mudar de partido, falei, velho, que partido eu vou? Fiquei em dúvida entre o PDT e o Cidadania. Ambos estavam numa frente nacional contra o Bolsonaro. O PDT parece interessante também. Sim, gosto muito, cogitei ir para lá. Entretanto, era um partido que já tinha 2 nomes muito fortes para poder puxar, que era a Duda Salabert e o Bruno Miranda. Então, eu falei assim, olha, acho que não é o meu espaço e tal, em termos de viabilidade, fui para a Cidadania. Então, assim, é uma construção que tem que ser muito estratégica e que também pode seguir aí em questões ideológicas o regimento, leiam o regimento, leiam os objetivos nacionais do partido. E entender também que o partido é muito diferente, né, dependendo da instância. O partido nacionalmente pode ser muito diferente do partido estadualmente, pode ser muito diferente dele municipalmente. Tem interior aí que o PSL filia com o PSOL. Então, assim, no interior o partido faz muito pouca diferença. Por exemplo. Isso não faz sentido também, essa diluição de tantos partidos. Sim, né? sim. Até porque eu acho que o saudável é a gente ter um ambiente com pessoas que seguem uma diretriz, mas que também não concordam 100%, até porque é a partir da discussão que a gente chega no enriquecimento. Né? Se cada um cria um partido, tipo assim, eu acho isso diferente, vou criar o meu. A gente vai ter sempre um ego, assim, né? Uma disputa de ego. É muito bom, cara. Muito bom, é necessário. É complicado porque parece bom nesse sentido candidatura independente. Sim. Você falou que, tipo assim, faz sentido também que não faça sentido por causa do Bolsonaro, por exemplo. O cara vai poder fazer essas coisas tudo sozinho lá. É complicado, né? Você é contra a candidatura independente? Então, eu vejo muita gente sendo a favor. Isso é uma coisa que eu sou meio fluido, assim. Dependendo do momento, eu sou a favor, dependendo do momento, eu sou contra. Eu não tenho uma opinião completamente formada. É complicado, né? É muito complicado, porque ao mesmo tempo que uma candidatura independente é muito positiva,
ele é um processo de esvaziamento dos partidos. E eu respeito muito as instituições, né? E o partido é uma instituição. As instituições mais importantes da democracia são os partidos e as instituições oficiais. Então, eu acho que a candidatura independente, consequentemente, ela gera um esvaziamento dos espaços dos partidos. A gente foca muito nas pessoas e pouco nos programas. E se a gente for... Por esse lado, sim. E se a gente for ler hoje como é feita uma eleição minoritária, eu estou falando muito majoritária e minoritária, né? Majoritária é presidente, governador e prefeito, sim. Minoritária é os legislativos tudo, Senado, deputado, vereadores, né? Deputado federal, estadual e vereadores. Mas se você for pegar uma candidatura minoritária, o esquema que é feito, né, o sistema de eleição, ele é feito para priorizar a legenda. Então, assim, como é feito? A gente pega o número total de votos da chapa, né, divide por um valor lá que é definido, né, que é o coeficiente, e aí você vai ter um número de cadeiras, né, que o partido vai ter direito. Então, de maneira bem porca, viu, gente? Depois eu posso explicar isso melhor. É complicado pra caramba. Fica de olho no Instagram para as informações. Eu expliquei lá, tem um conteúdo lá sobre isso. Então, de maneira bem porca é isso, mas assim, o esquema, né, o sistema eleitoral, ele é feito para beneficiar legendas, ou seja, posicionamentos ideológicos que alguma legenda leva, e não pessoas. E, querendo ou não, a candidatura independente é um processo muito individualista. Então, assim, eu sou muito fluido. Tem momentos que eu fico nervoso com os partidos e falo assim, não, eu sou a favor dessa porra, dessa candidatura independente. Mas o foda é abrir espaço para os tem uma opinião muito formada. A galera, eu sou famoso, agora que eu não preciso dar um partido, eu vou me isso é complicado. Eu vou ganhar. Isso tem acontecido muito. O que a gente estava conversando também sobre o poder do rádio, quantos radialistas a gente tem eleitos hoje? Quantos apresentadores de programas sensacionalistas de tarde, a gente balanço geral, não sei o que geral, notícia, isso que só rola polícia e morte. Quantas pessoas, olha, aqui em Minas eu consigo citar vários. Caramba. Vários. Né? Então, assim, é complicado, porque essa via contrária também ela pode ser muito prejudicial. Porque o cara usa a fama e vai funcionar, acabou. Né? Vai funcionar. Quem não é conhecido não é lembrado. É o principal desafio de quem quer fazer política bem feita. Por exemplo, o meu maior desafio em eleição não é ter um bom programa. Isso eu sei que eu tenho construído os movimentos lá que eu participo, me ajudam e tudo mais. Mas é ser conhecido. Essa é a minha dificuldade. Popularizar mesmo, né? Ficar famoso. Caramba, então agora... Por isso que esses espaços aqui são importantes. Esse espaço é extremamente importante. Que legal. Então agora você tá, vamos dizer assim, que você tá no trabalho para aumentar, então, a sua visibilidade, para as pessoas conhecer, porque você já criou um programa legal. Sim. Você pensa numa candidatura futura, assim, não? Penso, eu não descanso enquanto eu não entrar 2024? naquele lugar. É isso aí. Cita pra gente aí, assim, fazendo um pouco de propaganda também, até pra gente entender mais um pouco do seu posicionamento. Cita pra gente quais são os principais pontos da sua pauta e as coisas que você achava que, assim, cara, isso aqui era muito importante pra BH. Cara, 5 mais importantes, 3 mais importantes. 3, eu tenho 3, que se dividi em 3 eixos. Ótimo. Basicamente, assim, o mote da minha campanha, né, eu diria assim, a espinha dorsal, era ser efetivo sem deixar de ser popular. Por quê? Eu venho do movimento estudantil. No movimento estudantil eu sofri muito com a militância de extrema esquerda, apesar de ter... eu compus chapa com essas militâncias a maior parte da minha vida. Entretanto, eu ficava muito, muito irritado com a falta de efetividade. E onde eu moro, na minha quebrada, que é onde mora gente pobre, esse discurso não chega. Assim, vamos representar as minorias e tal. Tá, mas de fato, o que você vai fazer? Né? Então, assim, tinha que ter um negócio mais ou menos, e é uma coisa que eu falo muito, a esquerda que gosta muito de dar grito, que gosta muito, às vezes, de viver muito de discurso, ela tem que entender que construir um posto de saúde de maneira concreta numa comunidade é uma maneira de combater desigualdade. Né? Que combater racismo também dar um transporte de qualidade para o preto favelado que está na favela. Né? Que dar visibilidade feminina também dar uma creche de qualidade para as mulheres que vivem, que muitas vezes são dependentes financeiramente do marido e não conseguem ter uma vida profissional porque tem que cuidar dos filhos lá na comunidade. E esse discurso não chega lá. Não chega, porque é muito discurso e pouca prática. É mais certo? Tipo, vou fazer por vocês. Isso. E acabou aí, né? Pouco efetivo, né? Pouco efetivo. Aí eu falava assim, olha, eu quero ser efetivo. Esse foi o meu primeiro ponto. E aí depois eu falei assim, só que ao mesmo tempo eu não acredito em quem é tecnocrata também. O cara que vem e fala assim, olha, os dados dizem isso e
olha, se construir um posto em tal lugar, não, eu tenho que pisar onde a coisa está acontecendo, tem que ouvir a população. Então eu não queria em nenhum momento deixar de ser popular, deixar de de ter a participação popular ao meu lado. Eu cresci assim, ouvindo a reclamação do serralheiro que trabalha em frente à minha casa, do dono da padaria que está na esquina, do dono do bar, da moça que não tem a creche para deixar o filho dela. Então, assim, eu acho que a gente tinha que preocupar em ser efetivo sem deixar de ser popular. Esse foi o mote da minha campanha. Então, isso é o que me regeu em termos. Né? E minhas principais pautas eram três eixos, eu diria. Que era mandato participativo, né? Primeiro... Isso é muito bom, né? Mandato participativo é essencial. A gente tem muito pouco na Câmara. Eu diria que na Câmara de Belo Horizonte nenhum, efetivamente participativo. Explica o que é o mandato participativo. Basicamente, você trazer, através de alguns mecanismos, a população para dentro do gabinete, para dentro do mandato legislativo. Então, a gente tinha 4 maneiras de fazer isso. Primeiro, usando um aplicativo de mandato, onde a gente ia atualizar tudo que a gente fazia dentro do mandato, como a coisa está acontecendo. Exato. Ao mesmo tempo, a gente sabe, o pessoal da minha quebrada, por exemplo, não tem acesso à internet. Incrível que pareça, a gente não tem. Ou não tem acesso à internet de qualidade, ou não tem um aparelho adequado para poder consumir as coisas na internet. Então, a gente ia fazer também o gabinete itinerante, que era uma maneira de andar pela cidade, pelas comunidades, levando a educação política e também atualizando a população sobre o que estava acontecendo e recolhendo demandas. Né? E, além disso, no mandato participativo, a gente tinha um programa de embaixadores, que a gente tinha os embaixadores temáticos e os embaixadores regionais. Embaixadores temáticos porque é muita prepotência eu chegar lá na Câmara e falar assim, sou vereador, eu sei tudo de mobilidade, eu sei tudo de urbanização, eu sei tudo de saneamento, eu sei tudo... De tudo. Sobre moradia, sobre habitação, não tem como. Então a gente queria, através de um edital de gabinete, selecionar as pessoas para poder, que são especialistas na área, obviamente, seriam selecionadas, para poder ajudar a gente nesse processo de tomada de decisão em relação às pautas que a gente está na cidade. Afinal de contas, um parlamentar está lá dentro, mas a maior parte do tempo ele passa votando coisas que ele não defende, assim, como pauta. São coisas paralelas. Então a gente achava essencial isso. Ao mesmo tempo, a academia não resolve todos os problemas. Então a gente criou também os embaixadores regionais, que nada melhor que quem está com o pé lá no chão, no problema, para falar assim, olha, isso aqui não está funcionando. E aí vem um acadêmico e fala, isso resolve. Às vezes não resolve. O popular vai estar lá para dizer. Então, basicamente, o mandato participativo era isso que a gente queria implementar. A gente tinha também a educação, né? Educação a gente tinha diversas pautas mesmo. Era bem robusto o nosso programa para a educação, é bem robusto. A gente defendia o retorno de investimento para a escola integrada, que é uma pauta extremamente transversal, a escola integrada. Não só proporciona a melhor qualidade de vida e de ensinamentos para o aluno, mas também proporciona emancipação para as mães, proporciona autonomia para os pais para poder, né, viver em tempo real, aí, procurando um emprego e sem deixar de ter renda. Enfim, a gente estava propondo também, na nossa pauta de educação, valorizar muito, né, as escolas regionais. Então, as escolas regionais elas têm um papel essencial e fazer com que esse ensino seja transversal à regionalização delas, né? Sim. Então, assim, não faz muito sentido, por exemplo, eu estar numa escola, sei lá, que é de um bairro socioeconomicamente melhor e, às vezes, tratar ali na escola pública, não abordar pautas que não fazem sentido para aquela região. Então, é muito importante a gente trazer a necessidade de cada região, de cada uma das pautas de educação para essas regiões. Né? Então, era uma pauta que a gente tinha. Dentro da educação também, a gente tinha uma pauta extremamente importante, que veio de um projeto social que eu fundei, que existe até hoje, que chama Escola Conectado, que esse projeto social, que é onde vem o meu ativismo social, eu conecto setor privado com setor público. Através de doações do setor privado e voluntariado, a gente constrói laboratório de informática para escolas em... Que isso, que legal. Isso é muito massa. Principalmente escolas em comunidade. Então, escola até com sua formação um pouco. Super. Quem é os voluntariado era a galera toda do curso, assim. Eu mandava lá no grupo e falava, galera, precisamos construir um laboratório de informática numa escola. A galera... mas a galera super comprava a ideia, assim, achava bacana. Falava, tem essa escola na comunidade tal, a galera não tem acesso à internet, não usa. Beleza. A comunidade precisa, vamos lá montar um laboratório? A galera, putz, agora. Ia. Então, assim, foi onde começou meu ativismo social aí. Mas... E o terceiro ponto? O terceiro ponto é
Juventudes na política. Que foi como a gente consegue, através de né, maior emancipação do jovem. Em Belo Horizonte a gente tem 30 e poucos % de jovens e a maioria desses jovens não votam em outros jovens. Por incrível que pareça. É muito louco, né? No nosso mundo eu não votei. Então, assim, a gente precisava... Eu sou a favor dos jovens. Você é a favor dos jovens? A gente tinha que direcionar. Tinha que direcionar um pouco. Nova, né, velho? Total. Então, a nossa proposta era basicamente, através de algumas medidas, levar os jovens para dentro da política. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma pauta paralela que era o Comitê de Mulheres, né? Eu sou um parlamentar homem, quer dizer, queria ser um parlamentar homem, era um candidato homem, e a gente fez um eixo de propostas só para as mulheres, que era de um coletivo de mulheres que surgiu dentro da nossa candidatura. Então, assim, era uma maneira da gente garantir que as pautas femininas estariam ali dentro, feministas, inclusive, estariam ali dentro, independentemente de eu ser o parlamentar que estava representando, entendeu? Então, as mulheres da campanha definiam isso e era total autonomia delas, eu só assinava mesmo. Isso é muito legal. Eu lembrei do que a Alice falou, a Alice com Z, que veio que tipo assim, os homens não são feministas, são pró-feminismos. É exatamente o que você está fazendo, tipo assim, dando espaço para elas criarem as pautas delas. Ali, né? Perfeito. A gente está caminhando para o final, Alexandre, e assim, tem uma coisa que você não falou que gostaria de falar, uma coisa que você acha que é uma mensagem importante para as pessoas, assim, usa esse espaço aí para falar um pouco para a gente. Cara, eu acho que é muito importante que a gente tenha hoje um processo de participação que seja contínuo. Eu falo isso dentro da política mesmo. Eu estou numa trajetória aí de muitos anos, e aqui eu não estou medindo palavras, eu me fudi muito nessa trajetória já, para poder representar o que eu acredito, né? E existem pessoas que são como eu, assim, eu não estou dizendo que é a melhor coisa do mundo ser como eu sou, não. Mas eu tenho um propósito que ele assim, 100% movido à paixão. A primeira vez que eu entrei numa empresa privada, eu fiquei lá por 1 ano e quase 2 anos. E, cara, não me contemplou. Eu descobri assim, cara, isso não é pra mim, eu não quero fazer isso. O meu negócio é propósito, mesmo. Pedir as contas, sair. Então, assim, tem gente se esforçando para poder fazer da sociedade um lugar melhor, através de candidaturas políticas ou participações políticas diversas que a gente tem. Só que a gente não consegue ser nada se a gente não tiver respaldo, se a gente não tiver participação e se a gente não tiver apoio. Afinal de contas, a vida política ela é muito cruel. Então, o que eu diria, assim, e queria que todo mundo tivesse uma internalização disso que eu estou falando, é de que participem de processos políticos. Internalizem processos políticos e façam deles uma pauta necessária na vida de vocês, porque eles regem a sua vida e existe gente boa tentando consertar o que está acontecendo de ruim aí. Entretanto, essa gente boa muitas vezes não tem suporte, não tem apoio. Então, só com esse apoio e participação que a gente consegue chegar lá. Então, é uma mensagem, eu acho que para mim é massa e já me contempla. Assim. Cara, muito massa. Assim, quero agradecer a sua presença. Foi muito legal de trazer aqui. Eu acho que abriu muito a visão de muita gente. E deixar claro também, gente, que do mais que a gente entenda que os representantes tragam desesperança, sempre há esperança. E é ficar de olho no que é novo, mas às vezes a palavra não é exatamente o que é novo pelo nome, mas o que é novo que é diferente quando você enxerga. Tomar cuidado também as pessoas que querem passar por novas propostas quando representam a velha política, né? Os mesmos ideais. Então, assim, se inteirar, né? Como você disse, fazer parte, né? E assistir nosso podcast. E muito equilíbrio. Acho que muito equilíbrio é importante. Às vezes quando a gente entra na política, vai muito de cabeça, é muita paixão. Tem gente que aponta o dedo na cara do outro, né? Ou é muito de esquerda, Então, assim, tem que ter equilíbrio. Veja quem está trazendo a coisa concreta, bem feita, com postura, com responsabilidade. Isso é muito importante. Eu acho que uma mensagem também importante para a gente fechar é que às vezes a gente tem desesperança na política, mas a única opção é passar pela política, né? Não existe opção sem ser a democracia. Então, tipo assim, eu sei que é difícil, é ruim, mas não existe outra opção. A gente tem que passar por cima disso e debater, né? Conversar. Ainda que não gostem. Adorei. Vocês vão ter que me engolir. Vão ter que engolir. Isso aí, galera. Alexandre, muito obrigado. Cara, valeu demais. Prazeraço. Aprendi muito com obrigado, você. Tenho certeza que a galera aprendeu também. Foi incrível ter essa conversa. E... Isso aí, galera, muito obrigado a todos que vieram aqui. Se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, não percam os cortes, entendeu?
compartilha aí com todo mundo, vai no Instagram Alexandre. Boaventura Alexandre. Boaventura Alexandre no Instagram, Boaventura Ale no Twitter. E no Facebook é Boaventura Alexandre também. Então, faz todos os projetos que a gente falou. Fica de olho aí em tudo que a gente falou. A gente vai colocar na descrição. Vou pegar. E galera, parabéns pelo podcast. Condição vocês, massa demais. Obrigadão. Que bom, cara. Falou, gente. Falou. Valeu.